Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou Marcelo Gualberto. Para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje o nosso convidado é especialista em inteligência artificial aplicada para gestão de escala, galera. Inclusive, ele já ultrapassou os 8 dígitos de faturamento com as suas estratégias. Ele está há 12 anos no mercado e nesse tempo ajudou mais de 10 mil alunos a mudarem de vida, construírem e escalarem com lucro os seus negócios online. Quem é ele, Marcelo? Vou chamar, Carol. Chama pra nós que esse tende a ser um papo daqueles. Seja muito bem-vindo. Lúcio Artes, vem pra cá, cara. Esse sou eu. Obrigado, pessoal, pelo convite. E hoje a gente vai aqui realmente, como eu falo da terra que eu nasci, quebrar tudo. Porque eu vou realmente falar o que vocês precisam saber para finalmente não só sair do zero, porque do 0 a 1 é um passo, mas do 0 a 10 a 1000 é o próximo passo. E inteligência artificial, meu amigo e minha amiga, se você não está utilizando ainda, a partir desse podcast eu garanto uma coisa. Você vai utilizar não para brincar, mas para fazer dinheiro de verdade. Que legal, a promessa começou forte, hein, Carol? Forte. E é bom falar de assunto que tá em alta, né? Então vamos começar com o pé na porta, cara, quebrando tudo, como você disse. Eu queria entender, cara, o que é que te atraiu pro marketing digital e como é que a IA entrou na sua vida a ponto de se tornar um pilar tão forte do seu negócio? Vamos lá. Eu, como a grande maioria, né, me preparei para uma carreira. Né? Desde jovem, eu era militar, né? Estudei em colégio militar, depois fui militar, e a minha carreira era o quê? Estudar e concurso público. Então, todos os empregos que eu tive antes do mercado digital sempre foram carreiras estáveis, bem pagas, com todos os benefícios, e eu sou muito grato por isso, porque sem elas eu não teria a base para arriscar, né? Então é o seguinte, como é que surgiu o mercado digital na minha vida? Eu só conto a partir de 2012, mas na verdade minha primeira venda na internet foi em 2003. Isso mesmo, 21 anos. Mas eu não conto isso como carreira no digital porque era renda extra. Eu fazia quando eu queria comprar alguma coisa, eu comprava a mais e revendia pelo Mercado Livre quando ele começou. Mas em 2012... é que, olha só, né? Sempre que vem um problema, surge uma oportunidade. Na minha carreira, eu ganhava muito bem. Só que eu praticamente dobrava o meu salário com horas extras, né? E veio uma medida do governo que cortou essas horas. E como bom brasileiro, eu não estava preparado. Meu padrão de vida estava lá em cima e eu parei e pensei, bom, não vou reduzir meu padrão de vida, o que é que eu tenho que fazer? E fiz aquela pergunta que todo mundo faz ao Google. Como ganhar dinheiro na internet. Só que isso foi em 2012, né? Então eu não achei quase nada. Achei alguns players americanos e etc. Comecei a pesquisar. Foi aí que eu encontrei um link de um curso, né? Que quando eu cliquei, eu vi uma plataforma. Nessa plataforma eu fui estudar o que é ser afiliado. E naquele mesmo dia, olha só, né? No mesmo dia que eu fiz a pesquisa, no mesmo dia que eu encontrei a resposta, eu fiz a minha primeira campanha e por incrível que pareça, deu certo. Só que eu tô falando de 12 anos atrás, quando errar era muito barato, né? O público comprava qualquer coisa que aparecesse na frente dele. Eu falo de uma época pós-Orkut. Muita gente que tá ouvindo aí não sabe nem o que é Orkut. Então, era muito fácil vender e era barato arriscar. A conversão era alta. Então... Quanto era o lead naquela época? O lead, eu cheguei a pagar 1 centavo por lead. Isso é inacreditável. É inacreditável. Meu Deus. Eu, como afiliado, teve um dia que eu capturei 36 mil leads. Olha só, como afiliado, gastando, sei lá, menos de R$1.000, né? Faça a conta aí. Era 1 centavo, porque não existiam tantas barreiras quanto hoje, né? Que eu encaro como bom, tá? Eu encaro a regulamentação, vamos dizer assim, a consciência das pessoas, o mercado se sofisticando. Eu gosto disso. Vou lhe dizer por quê. Muita gente reclama. Hoje está mais caro? Sim, mas isso era previsto. Já estava previsto que ia ficar mais caro em algum momento. Já estava previsto que as conversões iriam cair em algum momento. Então, quem se preparou para isso, hoje eu chamo que nós estamos vivendo um novo Oceano Azul. Só que é diferente do Oceano Azul de 10, 12, até 5 anos atrás, que tudo mudou de fato em 2020, né? Foram várias mudanças que aquele ano, fatídico na história, né? Não só do digital, como no mundo, né? Impôs a gente. Né? Houve
lei de proteção de dados, aí veio a pandemia que obrigou um monte de mudanças de comportamento. As pessoas que resistiam em consumir online foram obrigadas, senão literalmente não comiam. Né? Teve casos que se você não pedisse água pela internet, pelo menos pelo WhatsApp, né, você não teria água, você não teria comida. Em 2020 foi um ano bem assim, que a gente teve que se adaptar à força. A gente costuma falar que o crescimento de 5 anos foi em 3 meses. Gente que não vendia absolutamente nada, o mercado da esquina, a padaria, teve que colocar, no mínimo, um WhatsApp Business lá para poder atender as pessoas. E como isso era previsto, quem entendeu o jogo do ser humano, né? Porque quando a gente fala de marketing, pessoal, marketing não é sobre ferramenta, marketing não é sobre tráfego, marketing não é sobre oferta, marketing é sobre comunicação. Marketing é pessoa para pessoa. Por mais que tenha uma marca falando, não existe uma marca robô falando com os seres humanos. É um ser humano transmitindo uma mensagem da marca. Exatamente. Então, quem entende que o marketing trata da comunicação de uma pessoa para outra e utiliza o que várias literaturas, até seculares, ensinam sobre comunicação, ele se destaca. Basta a gente ver os mercados tradicionais, os grandes nomes são ótimos comunicadores. Né? Em qualquer mercado, pode reparar, os grandes nomes de todo mercado, além de ser um profissional na área, ele é um ótimo comunicador. Então, quando você entende esse processo, você consegue se adaptar. Tanto que a gente vê, nesses 12 anos, eu vi muitos players muito bons surgirem e de uma hora para outra você não os conhece mais porque simplesmente mudaram de carreira ou evoluíram ou saíram do mercado. Só que tem uma geração que você tá vendo, eu já, né, tô quase aos 50 já e 12 anos do mercado, eu percebo uma mudança de 2020 para cá, uma geração que surgiu, que, como a gente fala no militarismo, né, faca no dente, sabe? Porque não conheceram o cenário de facilidade. Eles nasceram no meio de toda essa transição e foram obrigados a começar assim. Então, a gente está gravando isso, né, em 2024, e se a gente pegar e olhar hoje os grandes nomes que a gente está vendo no mercado hoje, 90% ou mais deles surgiram de 2020 para cá. Sim. Né? E cadê aquelas pessoas de antes? Quem continua no mercado soube se adaptar. E essa adaptação vem de quê? Conhecer esse processo de comunicação. Que aí o Oceano Azul está mais azul. Sabe por quê? O Oceano Azul de 2015 você de canoa navegava. Hoje você precisa ter um barco um pouco mais robusto. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Conceito. Eu sempre falo que, independente, você que está assistindo, se você está iniciando agora, se você já tem muita experiência ou pouca experiência, isso não importa muito. O que importa mais é como você enxerga o mercado. Você pode ser um profissional no primeiro dia que você começa. Assim como você pode ter 10 anos de mercado e se comportar como um amador. Então, quem continua no mercado é quem se comporta como profissional. Então, o estudo, nem vou dizer, né, que eu não estou falando aqui de formações, estou falando de estudo. Todo empreendedor, seja ele digital ou não, né, ele estuda muito. O cara que fala assim, eu não fiz faculdade, ok, mas esse cara estudou um pouco de copy, esse cara está estudando tráfego todo dia, esse cara está falando de oferta, esse cara agora está falando, né, estudando sobre inteligência artificial. E eu vou dizer, inteligência artificial fez meus olhos brilharem de novo a voltar a falar para o mercado. Porque, honestamente, né, eu consigo hoje, né, com essa experiência, 12 anos. Se eu estou há 12 anos fazendo isso, eu aprendi um pouco. Né? É muito, para mim, claro que o contexto é o meu contexto, é muito simples hoje. Na verdade, não é fácil, tá? É muito fácil hoje eu ter uma ideia de produto e executar do início ao fim. Uma coisa que até... eu estou falando de um ano, né? Meu primeiro contato com IA aplicado no marketing foi no lançamento do ChatGPT, que um grande amigo mandou para mim. Ele me chamava de uma forma bem carinhosa, mas muito peculiar e particular, que eu não posso repetir aqui. Né? Curiosa. Esse amigo até já partiu, não tá mais entre a gente, ele faleceu há um ano. Ele falou, baiano, seu baiano, porque deu um grito no microfone. É porque ele gritava, pessoal. Ele me mandou para mim assim, baiano, pi, você precisa aprender isso aqui. Porque se tem alguém que eu conheço que pode dominar isso, é você.
Vem por causa da minha formação também, eu vim da área TI, né? Fiz engenharia da computação, depois eu fui para o marketing. Engraçado que eu fiz marketing recentemente, né? A minha curiosidade em aprender aquilo que eu estava tendo sucesso me levou a voltar para a cadeira. Eu quis, foi na pandemia até, a gente em casa, aquele tempo todo, eu falei, cara, eu vou fazer uma nova faculdade. Né? Eu fui estudar marketing. Aí começou a fazer todo o sentido, tudo que, de alguma forma empírica, eu vim aplicando e dando certo, ao que estava lá, na cadeira da faculdade. Só que eu percebi, tanto é que meu trabalho final foi engraçado, eu percebi que eu só tive essa visão porque eu comecei primeiro na trincheira. Você entendeu? Eu comecei na trincheira, depois eu fui fazer a formação. Talvez se fosse o contrário, não teria dado certo. Tá? Por quê? Porque o conceito aplicado é que faz toda a diferença. Né? O mercado, a gente sempre fala que o feito... A gente falava, né, que o feito é melhor do que perfeito. Porém, eu vou melhorar um pouco essa frase. Faça bem feito, tá? Faça bem feito, mesmo que não saia perfeito. Legal. Já teve essa época, tá? Teve essa época do feito é melhor do que perfeito. De qualquer jeito funcionava. Só que quando o mercado se sofistica, as pessoas, é natural, elas ficam exigentes. Não é mais qualquer promessa que cola. Não é mais aquela oferta louca, né? Que as pessoas acreditam. Assim como hoje é bem difícil você vender um produto sem agregar valor. Não estou falando de preço, estou falando de valor suficiente. Você vê que as pessoas simplesmente clicam e não compram. Né? Eu vejo muita gente falar, Lúcio, nas consultorias, cara, o CTR tá... CTR, para quem não está começando agora, é a taxa de cliques, tá? Um exemplo, se o senhor mostrou seu anúncio para 100 pessoas e uma clicou, seu CTR é 1%. Isso revela o interesse naquilo que você mostrou. As pessoas falam, o CTR está alto, o CPC, que é o custo do clique, tá bom, o CPM, que é o custo por 1000 impressões, tá bom, mas eu não consigo vender. Aí quando eu vou verificar, há um desalinhamento de chamar atenção e valor para o preço que ele está pedindo. Por falar nisso, tocar aí no assunto das consultorias, né? Você falou que a galera chega com essa dúvida que é muito comum entre os seus alunos. Você, como mentor do tráfego de escala, na hora de ensinar e passar os seus conhecimentos, principalmente sobre inteligência artificial aplicada a essa área, como é que você descomplica essa questão de trazer a inteligência artificial para a área de gestão de tráfego? Ótimo. A inteligência artificial, ao contrário do que muita gente acha, ela não vai trabalhar por você. Ela vai trabalhar para você. E como em todo negócio, o chefe ruim que pede algo incompleto recebe uma entrega meia boca, como a gente fala na Bahia. Apesar de não morar na Bahia mais, mas não tem jeito, né? Os ditados ficam na gente. Olha só, a inteligência artificial é um ótimo funcionário, tá? Ele não pensa por você, ele pensa com você. Então, a diferença de uma oferta, uma análise que eu faço para uma pessoa que não entende do conceito do que está sendo pedido, o resultado é muito diferente. Tanto é que a inteligência artificial, né, seja ela geradora de imagem, de vídeo ou de texto, ela tem acesso a todo o conhecimento humano. Porém, ela ainda não é um ser humano. Nunca será, na verdade, mas ela ainda não pensa como um ser humano. Eu falo do conceito do segundo cérebro. O segundo cérebro é aperfeiçoamento do primeiro. E é um potencializador do primeiro, ou seja, a IA vai potencializar o que você tem, tá? Então, voltando à sua pergunta, é simples, tá? É entender alguns números, isso são dados, são métricas que você colhe no seu gerenciador de anúncio, nas suas páginas, no teu checkout. Você tem que colocar isso de forma linear, ou seja, cada etapa que ela começa aqui e termina aqui. Ou clique aqui e tal. Você coloca isso de forma linear, analisa esses dados, que são as métricas. Você tem que transformar agora cada métrica dessa em uma informação. O que significa um CTR X? O anúncio está chamando atenção. O que significa o CPM Y? Bom, está custando X para atingir essa audiência. Porém, o que significa um CTR alto com um CPM alto? Então, até esta combinação de dois números, ela dá um resultado. Neste caso que eu estou falando, um CTR alto chamou a atenção. Um CPM alto pode ser o quê? Pode ser um remarketing. Para quem não sabe o que é remarketing,
é quando você tem uma audiência que você já impactou uma vez e você está impactando pela segunda vez. Então, o remarketing, o CPM é alto. Mas pode ser também um público pequeno. Quando esse público é muito pequeno, ele vai custar mais para você exibir o teu anúncio, porque a concorrência é maior. Mas também tem outra hipótese, se for um público altamente qualificado. E quando eu falo de qualificado, para você que está começando agora, é um público que tem mais potencial de comprar, de cadastrar, de atingir o objetivo da sua campanha. Então, toda vez que um desses elementos se combinam, eles produzem uma informação. Legal. E onde é que entra a inteligência artificial? Esta análise depende de conhecimento técnico, conhecimento holístico, ou seja, conhecer todo o cenário, certo? E isso leva tempo. Eu vou ter que olhar coisa por coisa, número por número, planilha por planilha, fazer as hipóteses. Eu vou levar 1 dia, 2 dias, 3 dias ou mais. E não vou conseguir observar tudo. Mas se você baixar isso num arquivo CSV, um XLS, gerar um relatório com esses dados e subir na inteligência artificial, ele entrega isso em alguns segundos. Você só precisa fazer o quê? Dizer a ele o que você quer e oferecer para ele a informação, o dado. Ele precisa para te ajudar. Você vai oferecer as métricas que você vai demorar um dia inteiro para olhar e não vai ser tão preciso quanto ele. Essas informações que eu dei aqui, se você subir lá e falar, olha, meu CTR tá... Esse CTR com este CPM pode indicar o quê? Ele vai dizer todas essas informações que eu falei. Incrível. Entendeu? Isso em questão de segundos. Então, este resultado que a IA dá é baseado num conhecimento prévio que você, o operador, tem. Eu costumo falar que nós temos 3 elementos. Ó, eu brinco com a história de uma Ferrari, né? Eu não sei a sua preferência de carro, mas eu vou usar Ferrari. Não é minha preferência, mas eu vou usar. Você pode ter uma Ferrari a mais potente que for na tua garagem. Ela precisa de 3 elementos para entregar a você a melhor performance. Quais são esses elementos? Primeiro, ela precisa do combustível adequado. Não é gasolina qualquer uma que uma Ferrari anda, né? Segundo, uma estrada boa, porque Ferrari não dá para andar em lombada. Um buraco. No buraco. Na minha terra não dá para andar. E também precisa de um piloto com, no mínimo, uma CNH e que sabe dirigir, senão vai dar ruim. Uma falta de alinhamento em qualquer um desses pontos, ou nos 3, vai dar ruim. E trazendo para o mercado, o combustível são os dados. É o que você fornece de dados para a inteligência artificial. Esse relatório que eu te falei são os dados. E estrada, uma boa pista. Não adianta você estar com sua campanha, seja você afiliado, produtor. Não, eu não estou falando de produto, eu não estou falando aqui de mercado específico, eu estou falando de vender online. Então, se você está com o combustível correto, mas a tua estrada está esburacada, e o que é uma estrada esburacada? Teu site está lento, né? A tua oferta está mal feita, a tua copy não converte, o teu checkout está travando. Então, não adianta os dados estarem bons. E, por fim, o piloto. Tá tudo bom, mas você não sabe o que fazer no comando daquela máquina. Você simplesmente olha, tá vendo os números lá, e aí? Então, a combinação desses 3 fatores com inteligência artificial agora dá um potencial de escala muito, assim, ilimitado, né? Eu, hoje, tenho uma equipe super reduzida e eu produzo muito mais, né? A gente está chegando num nível que, em breve, apenas um comando vai ser suficiente para você criar uma campanha de marketing inteira, que antigamente era um time de copy, etc. Eu não estou dizendo que vai substituir o copywriter. Não é isso. Nem tampouco o designer ou editor de vídeo. Mas eu vou dizer a você, o copywriter que souber utilizar a IA será imbatível. Vai ser imbatível. O editor de vídeo que utilizar as novas ferramentas, ele vai atingir uma produtividade que inimaginável. E o designer, a mesma coisa. Então, é tudo uma questão de quem está no controle. Agora, não tiro uma dúvida, Lúcio. A gente vai falar mais sobre a inteligência artificial hoje, como é que você utiliza ela para potencializar especialmente o tráfego e a escala. Mas antes, entendendo de escala, que é a base. Quando é que você entendeu o poder do tráfego pago aliado a automações para gerar escala e como é que isso mudou o seu negócio? Eu vou te falar assim. Em 2016 eu passei por um episódio que eu estava investindo assim muito por dia. Muito, mas muito mesmo, Tipo sabe? quanto? Só de investimento era na casa de 7 dígitos. 6 dígitos.
6 em 7, a gente fala de 100 mil reais, pelo menos, né? E sabe aquela história, um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre? Teve um dia que eu acordei cheio de e-mail, cadê? Só de compensação de boletos, que não existia Pix, né? Era quase 30k, né, de compensação. Aí, cadê os boletos? Quando eu fui olhar, cadê as contas, né? Sumiram. Aí, naquele dia, eu falei assim, nossa, não é possível, o que é que eu tô fazendo de errado? Não, eu não tô vendendo drogas, eu não estou vendendo nada ilegal. O que é que tá errado? Aí foi que eu usei, talvez uma característica pessoal que me favorece, é que eu gosto de ler. Eu aprendo muito mais lendo do que assistindo um vídeo. E aí eu tomei uma decisão naquele dia, porque meu perfil sumiu. Nessa época o Facebook bloqueava teu perfil e não te dava nem chance de defender, nem tão pouco, tipo, fotos dos nascimentos de minhas filhas, que hoje a gente não tira foto mais pra guardar, né? A gente tira foto pra postar, né? A gente tá construindo nosso arquivo na casa dos outros. Verdade. Né? Simplesmente sumiram. Aí naquele dia eu falei, não, tem algo errado e eu vou entender essa jossa, porque não é possível. E aí eu me debrucei sobre a documentação, tá? E eu me aprofundei bastante. E eu vou dizer pra você, eu posso dizer que eu entendo muito de algumas coisas, principalmente do Facebook e Google, que poucos sabem justamente pela essa deficiência em ler. Porque essas informações não estão em vídeos. Essas informações, esse deep learning, estão na documentação. Como é que funciona o sistema de otimização? Está na documentação. Como é que funciona a questão de bloqueios e políticas? Aí eu descobri que as políticas elas têm divisões, é como legislação. Como eu já estudei muito para concurso público, né? Como é que funciona a lei? Um juiz nunca decide baseado em uma lei engessada. Ele tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer a doutrina, ele tem que conhecer jurisprudência, ele tem que conhecer o que os outros juízes estão, né, decidindo sobre aquele processo que é complexo. Por isso que tem um ser humano. Né? Muita gente fala, se não fosse assim, bastava botar um robô. Se fez isso, é isso. Se fez isso, é aquilo. Não, é um processo que ele precisa de uma análise técnica e de muita experiência. Tanto é que para ser juiz não é só fazer um concurso. Não é verdade? Então, foi ali que eu entendi o seguinte. Tem muita informação que você não encontra objetivamente em um lugar. Você tem que conhecer todas as informações para você começar a tirar conclusões. E isso só se tem quando você já conhece profundamente. Tipo, eu ensino muito, eu falo, ó, quem está tendo problema com bloqueios, que é muito comum. É comum. E para começar nesse mercado já tem que estar preparado para isso. Existe a chamada contingência, né? Eu trato a contingência de uma forma diferente. Até as pessoas estranham, porque eu não faço contingência da forma que umas pessoas falam. Porque contingência, como eu vi do militarismo, né? A gente sempre tem contingência. O que é contingência? É um plano para conter uma emergência. Então, você conter uma emergência, a emergência não tem que ser normalidade. Emergência é emergência. Então, se você sente uma dor todo dia, você vai na emergência, vão lhe tratar. Mas vai chegar uma hora que você vai chegar no rabecão, porque você tem que tratar a causa. Então, entender a causa foi o que eu fiz. Porque a contingência, não tenho nada contra quem faz, é um modelo de negócio. Só que existe outra forma de fazer. Por exemplo, minha contingência é simplesmente eu ter mais de um administrador nos meus BMs. Só isso. Eu tenho mais de 44 BMs e todos são meus. Você vai dizer, mas aí é que tá. Você vai ter que fazer, né? Uma escolha. Tem coisas que você vai ter que dizer não. Porque tá lá na documentação. E, infelizmente, a documentação ela não é clara. Ela é muito subjetiva. Você precisa de uma análise completa. Então, foi aí que eu comecei a entender o que eu precisava fazer, tá? Isso foi em 2016, né? O que eu precisava fazer para escalar. Por quê? Hoje a dificuldade de muita gente é o seguinte, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais para ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Você me perguntou sobre automação. O que é automação? Automação, eu vou dizer que é um passo antes da inteligência artificial. Automação é você transformar uma rotina em um processo automatizado. Tudo que você faz rotineiramente pode ser automatizado. Então não faz sentido para mim eu todo dia tendo que criar campanhas do mesmo produto. Seja porque não performou, seja porque tem que clonar conjunto de anúncios, seja porque bloqueou conta. Eu não, cara. Para mim é o seguinte, coloquei meus testes no ar, tirei meus dados, minhas conclusões, coloco de forma linear, eu brinco sempre com os mentorados e alunos, ó, dividir para conquistar. Topo, meio e fundo de funil.
métricas de topo, de meio, de fundo e funil. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo. Depois que eu ajusto, boto para rodar, rodo o relatório na IA, ele vai me dar... Eu construí, assim, eu chamo de funil inverso, que é a inteligência artificial que me permitiu fazer isso. O que é um funil inverso? Qual é o funil tradicional? Tem esse formato, né? Esse formato assim. E o funil significa o quê? Funil quer dizer o seguinte, é um fluxo. A etapa superior sempre tem mais pessoas que a etapa inferior. É isso que ele simboliza. Então, quando eu pego uma campanha que eu coloco no ar, eu chamo de campanha de controle. O que é o controle? Vem de um processo estatístico que eu conheci na faculdade por causa da engenharia. A gente, quando começa algo, gente, não tem teste. Teste é submeter algo a algo novo. Isso é um teste. Quando você começa, você tem hipótese. Você precisa primeiro validar a hipótese. Essa hipótese pode ser validada ou não. Ela vai ter um resultado. Esse resultado é sempre resultado. Ele pode não ser o que você espera, mas é resultado. Então, quando você pega esse resultado e analisa, e você coloca parâmetros iniciais, tipo, tenho que ter pelo menos X de conversão, pelo menos X de CTR, pode estar errado, mas você precisa de uma base. Quando você tem esses números iniciais, eu jogo na inteligência artificial. Simples, dá para fazer isso no ChatGPT gratuito. Eu tenho algumas ferramentas pagas, mas você começa gratuitamente. Basta você baixar o arquivo lá, o gerenciador de anúncios do Facebook e do Google tem como você gerar relatórios e exportar. Quando você tem uma metodologia de tipo, bota o nome do teu conjunto de anúncio, que representa o público que está lá dentro. 5, 10, sei lá, quanto vocês fazem. Se você colocou o nome do público no conjunto e o gancho do criativo no criativo, quando você gerar um relatório e perguntar ao ChatGPT qual é o público que está convertendo mais e qual é o criativo que converte mais, ele vai dizer. Qual é o criativo aqui que indica maior interesse? Ele vai dizer. Entendeu? Ele vai dizer, basta copiar o CSV e jogar na tela dele. Se você paga, você pode subir o arquivo. Tem ferramentas que já se comunicam diretamente com o Facebook, você pode puxar da tua campanha. Então, com esses insights, eu crio novas campanhas já escaladas. Aí vem... Tem muita coisa, tanto no Google quanto no Facebook. Eu falo desses dois porque são os mais comuns, são os mais utilizados, né? Principalmente Facebook e Instagram, porque realmente é o mais simples para se começar, porque é amigável a interface. Sim. Né? E é muito barato, né? A partir de menos de R$5 você já consegue fazer um anúncio por dia. Então, você, quando pega isso, que você entende, e ele te dá os insights, você faz as melhorias, aí você tem que entender que existem várias estratégias que a ferramenta tem nela, estratégias não, funcionalidades para potencializar estratégias. Então, com a estratégia de escala, que é o que eu venho falando ultimamente, eu coloco as ferramentas corretas para trabalhar. Um exemplo, as pessoas, a grande maioria nem sabe que existem várias formas do Facebook gastar o teu dinheiro. Uma delas, que é o comum, que é o que todo mundo faz, é a maximizar conversões. Quer ver? Até hoje, a informação que eu vou dar aqui, eu não vi ainda ninguém falar que conhecia até eu mostrar. Está na documentação, tá? Essa estratégia está escrito assim. Estratégia para quem não tem metas específicas, um objetivo claro, nem um KPI definido. Aí a pessoa, o que é um KPI? KPI é uma métrica, não. KPI é uma chave, K, Performance Indicator, uma chave indicadora de performance. Aí você vai ter que entender o que isso quer dizer. É um indicador, ou seja, ele dá o caminho. Ele diz se você está no caminho do objetivo. Se você não tem objetivo, o KPI não vai servir para você. Entendeu? Vamos lá. O KPI. Quero fazer 1.000 vendas, 3.000 vendas no mês. É um KPI. Beleza. É uma meta. É uma meta. O objetivo, fazer vendas. Uma meta, 3.000 em 30 dias. O KPI, vendas por dia. Beleza. O que é que esse KPI tem que dizer? Se você está se aproximando ou não. Chega no 5º dia, você já deveria ter feito 500 vendas. Você só fez 200. E aí? Tá bom? Não. Quem diz isso é o indicador. Então, você pode ter vários indicadores e aquele indicador-chave que lhe dá a informação clara se está indo para lá ou não é o KPI. Então, está escrito no Facebook. Se você não tem um KPI claro, se você não tem necessidade de controlar o teu CPA, que é o custo por ação, no caso, se você faz campanha de venda, é o custo por venda, né? Se a campanha é de lead, custo por lead. Se você não tem necessidade de controlar o custo, use essa estratégia. E está escrito assim, na terceira linha. São 3 características. A primeira é essa. A segunda, ele fala assim, ó, está em negrito, cara.
Gastar seu orçamento é a alta prioridade. Olha só, essa estratégia é para quem não quer controlar o CPA. Essa estratégia é para quem não sabe, não tem um KPI. Essa estratégia é para quem não tem um objetivo claro e vou gastar teu orçamento. Aí eu digo, se você der o azar de cair num público que não compra, você vai gastar todo o teu dinheiro. E aí não vai nem saber analisar e entender por que isso aconteceu. Aí vem as estratégias que as pessoas ensinam de ficar clonando o conjunto de anúncios todo dia, num valor baixo. Eu fico, gente, você acha mesmo que os grandes, quando eu falo grande, né, quem está investindo 10 mil não é 1 milhão. Eu tenho acesso a coisas que investem 1 milhão no dia, né? Ele vai ficar todo dia criando um conjunto de anúncios? Clonando? Não. Aí vem a IA. Está escrito, vamos lá. Isso é um grande paradigma, tá, gente? Né? Vamos lá. Todas as ferramentas alegam ter otimização. O que é otimizar? Tornar algo ótimo. E a otimização é feita através de machine learning, ou seja, a máquina aprende. A máquina aprende e a inteligência artificial aprimora o resultado. Vamos lá. Inteligência artificial, machine learning não são baseadas em dados? Quanto mais input você tem, mais ele aprende. Então, meu amigo e minha amiga, o Facebook está mentindo, o Google está mentindo. Por quê? Toda vez que eu escuto alguém falar que aumenta o orçamento, perde performance. Ou seja, eu estou submetendo a minha campanha a mais dados e ela está ficando burra. Isso não é otimizar. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí se cria várias teorias, né? Foi o que eu fiz. Eu não vou apostar em teoria porque isso não faz sentido. Talvez é meu perfil analítico, alguém está mentindo ou eu estou fazendo errado. Aí eu pergunto para você, será que uma empresa que tem as suas ações listadas nas bolsas mais importantes, que é regulada por governos, como é o Facebook, né? Ele já teve até que se explicar, né, em 2018 lá, por causa do escândalo de vazamento de dados. Será que uma empresa que tem acionistas poderosos, isso é mais forte que um Estado, pessoal? Ele vai correr o risco de, na documentação dele, falar que ele funciona de um jeito. E quem está botando dinheiro na mesa, que são os anunciantes, provarem que ele está fazendo o contrário. Você tem ideia do rombo que isso pode causar? Então, não é possível. Parem de criar hipóteses loucas, teoria de conspiração. Eu fui entender. E isso é disruptivo porque eu venho mostrando, eu acho que foi até um dos motivos que eu vim para aqui, eu venho mostrando que eu venho fazendo o contrário do que o mercado... Eu entendi o jogo. Cara, em muitos casos eu aumento meu orçamento, sim, eu aumento meu retorno sobre o investimento. Mas aí você tem que ver o seguinte, existe a estratégia desenhada, existe a IA fazendo o trabalho dela, e eu tenho que fornecer o que ela precisa. Só que a ferramenta está lá. Quando você quer escalar essa estratégia de lance que eu falei aqui, é a mais indicada? Não. Vai funcionar em todos os casos? Não. Existem outras 5 estratégias que são inexploradas. Porque as pessoas não entenderam como elas funcionam. E está na documentação. Quem tiver na dúvida pode pesquisar. Tudo que você quer saber, principalmente sobre o Facebook e Google. Digita assim, ó. Sobre tal coisa, Facebook. Quer aprender a ter resultado no Facebook? Aprenda isso aqui, ó. Digita aí no seu Google. Sobre sistema de otimização Facebook. Você vai parar em mais de 20 artigos, um dentro do outro, que ele explica como é que ele fica otimizado. Você vai ver atributos, tem lá atributos de qualidade. Você vai lá, ferramentas que dão para medir. Tem uma ferramenta do Facebook ótima, que ele fala o seguinte, ó, se a qualidade estiver assim, se o engajamento estiver assim, se a conversão estiver assim, faça isso. Agora, é uma ferramenta analógica, porque é uma planilha que você tem que analisar. Essa planilha eu joguei dentro do ChatGPT. Ele pegou, é uma planilha de 3x3. Não, 3x6. Tem uma planilha, pode digitar aí, ó. Como utilizar qualidade do anúncio. É um negócio desse, você digita lá. Aí tem uma planilha. É muito importante você trazer esse tipo de informação aqui, porque no momento em que a gente está vivendo de profissionalização de mercado digital, daqui para frente as pessoas vão precisar entender os dados, analisar, e se for usar a inteligência artificial, que a tendência é cada vez usar mais, você precisa usar ela estrategicamente, baseado em dados e entregar os dados que ela precisa para trazer a inteligência que você quer. Quem é melhor para analisar dados do que a IA? Recentemente, o Google anunciou agora o Gemini Pro, que ele tem a capacidade de 1 milhão de tokens. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram um teste com o relatório da missão Apollo 11, que deu 400 e poucas páginas. Ele usou 400 ou foi 600 mil tokens, ou seja, em um comando só, ele analisou
toda a performance, tudo sobre uma missão, né, espacial, e tudo que você perguntar, ele sabe. Até na demonstração coloca assim uma pegada. O que isso quer dizer? Ele foi lá para Neil Armstrong, quando ele pisou, né? Ele fala, um vídeo completo de 40 minutos utilizou 600 mil tokens. Nesse vídeo, qualquer pergunta que você faça, tem uma demonstração que ele pergunta em que momento que está escrito no bilhete que o personagem tira do bolso e o filme é mudo em preto e branco. Ele fala exatamente no minuto tal, ele falou isso aqui no vídeo tal. Então, não existe nada melhor que a IA para analisar os dados. Só que ainda está na nossa mão a decisão do que fazer. A IA ainda não é capaz disso. Então, olha só, utilizar a IA na construção de um produto, de uma campanha, utilizar a IA na análise da performance é o próximo passo, entendeu? E tem muita gente que ainda está brincando de fazer foto fofa. Agora, entrando um pouco dentro do processo criativo, Sim. você utiliza a inteligência artificial para criar ofertas? Como você faz isso para que uma mensagem seja criada ou moldada e ressoe exatamente com o público precisa? Ok. Existem duas formas. Eu vou falar do autoral e do não autoral. O que é autoral? Eu tenho produtos que eu sou o produtor. Meu último produto, que foi semana passada, que eu lancei, ele começou assim, eu tive a ideia, até brinquei, eu tava no banho e tive a ideia. Vou falar sobre isso. Tive a ideia. Eu falo do funil inverso. Olha que vocês vão entender agora o que é o funil inverso. O que é o funil inverso que eu falei com IA? Analisar o fundo para chegar ao topo. Então, o que é analisar o fundo? Começar pelo produto. Vamos lá. Tive a ideia. Aí eu cheguei no meu computador, montei um mapa mental só com os tópicos. Liguei minha câmera e falei, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar disso aqui. Meu objetivo é passar para você isso. O tópico A, B, C, D, tal. Aí deu 30 minutos de vídeo. Beleza. Subi em uma ferramenta, transcreveu esse vídeo, subi no YouTube. Beleza, sentei no ChatGPT. Existem os GPTs agora que estão substituindo. Isso é, para quem não está entendendo muito bem, o ChatGPT é uma IA, a mais famosa que a gente vê hoje, né, que em texto, só que ela está evoluindo muito. Então, hoje você já consegue, a versão paga, você ter GPTs, o que são chats especializados. Com um desses chats, eu comecei assim, ó. Bom, vou precisar da sua ajuda agora para a construção de um produto. Meu nome é Lúcio Artes, eu sou especialista em vendas online em escala, utilizando ferramenta de automação e inteligência artificial. Vou precisar da sua ajuda para montar uma nova oferta de um produto que eu acabei de gravar um vídeo com a ideia desse produto. E aí eu começo a falar assim com ele. Gostaria de saber se você entendeu a proposta e se você pode me ajudar na construção dessa oferta e, posteriormente, na construção dos ativos de marketing para promover nas redes sociais. Aí ele, ok, entendi. Para começarmos, vou precisar que você faça isso e isso. Ok. Ele entendeu, parametrizei, ele já dou o caminho. Nesse momento, ele já vai no seu banco de dados, procurar tudo que ele precisa saber para me ajudar. Aí, sabe aquele vídeo que eu gravei, que eu subi no YouTube? Aquela transcrição, eu falo, bom, inicialmente eu vou te apresentar agora a proposta do produto, e eu gostaria que você entendesse, e assim que você entender, você me resuma o que você entendeu sobre esse produto, e me ajude a construir a proposta única de valor. Aí eu subi, eu faço um processo redundante, eu subi tanto a transcrição dele, quanto o link. Aí você vai dizer, como é que sobe o link? Você pode escolher um GPT especialista nisso. Um deles é o Vox Script e o outro é o Video Summarizer, que ele faz um resumo do vídeo. Então você sobe o teu URL no YouTube, ele vai lá e pronto, ele já entendeu tudo. Aí a partir daí agora ele dá a minha proposta única de valor. Então se você for reparar, eu começo pelo fim. Né? O produto está no fim. Aí você vai dizer, beleza. E eu, cara, pego o VSL, sobe lá. Pega a carta de vendas. Não tem um produto. Ok, você não tem produto. Você tem ideia de produto, tá? Quero fazer um produto ensinando a gestão de tráfego. Sabe aquele número 1 de gestão de tráfego? Sabe aquele número 1 que tem vários vídeos no YouTube? Pega aqueles vídeos lá, cara. Eu não tô mandando você copiar. Pega aqueles vídeos lá que fala do tema que você quer falar. Sobe no ChatGPT, faz ele entender um tema e a partir daí dá os comandos que você quer para construir o seu. Perfeito. Olha olha a possibilidade ilimitada de construção de produtos. Fantástico, é ilimitado. Só que eu comecei pelo fim. Eu não tenho nenhum produto ainda, você já pode ter o produto. Já tem o e-book? Ele tem um arquivo, uma funcionalidade que você sobe o PDF, ele automaticamente lê tudo. Agora me diga, não é muito mais fácil você criar uma campanha, uma segmentação, já
conhecendo o produto? Porque ele vai entender quem é o produto. O máximo que você vai precisar falar é o seguinte, esse produto são para pessoas que moram no Brasil, que têm de 25 a 44 anos, na sua grande maioria são homens, empreendedores digitais que ganham a vida fazendo ofertas, etc., que é o público que eu me comunico muito. Ele vai dizer, entendi. Aí eu vou dizer, gostaria que você agora construísse uma estrutura de campanha da seguinte forma. Eu quero utilizar uma campanha, essa é a minha forma de fazer, com 5 conjuntos de anúncios, cada conjunto de anúncios com 3 anúncios, 5 anúncios. Eu quero que você agora faça 5 conjuntos de anúncios e agrupe interesses que você conhece que possam existir dentro do Facebook, baseado na documentação. Ele conhece a documentação. E se ele não conhece, você bota o link lá que ele vai. Aí ele vai te dar interesses. E vai montar o quê? A estrutura. Conjunto 1, gancho 1. Interesses, esse. Baseado nisso, sabe o que você faz? Agora, conjunto 1. Beleza. Público, masculino, internet marketing, etc. Agora, construa para mim 5 ganchos para anúncios. Ele constrói. Agora, eu quero que você faça um anúncio. Faça agora 5 headlines para cada gancho, obedecendo os parâmetros dos campos do Facebook. Quando eu falo parâmetros do campo, é que cada campo tem um tamanho. Ele já vai dizer para você, o ideal de uma headline é 30 caracteres. Manda ele gerar. Ele vai gerar lá 5 headlines. Baseada nessa headline, você fala, agora eu quero 3 variações de texto. Eu tô passando o meu processo aqui. Cara, é 3, incrível, cara. 3 variações de texto. Eu quero que o texto, a primeira variação, você pega o gancho número 1, cria um texto de 125 caracteres, um de 250, um de 500. Ou seja, um anúncio pequeno, um anúncio médio, um anúncio grande. Olha o processo, do fundo pro topo. Depois disso, ok. Pega esse anúncio que ele escreveu, cola lá nele e fala, baseado nesse gancho, baseado nessa headline, e neste texto, construa uma imagem que transmita isso e aquilo, chama atenção, etc. Na proporção, você quer quadrada? Proporção 1 por 1, ele faz quadrada. Você quer portrait, né? Que é aquele, você fala 4 por 5, ele vai tirar o tamanho. Você quer do Stories? 9 por 16, ele vai fazer. E eu tô falando só do ChatGPT. Você pode chegar no Midjourney, que ele gera imagens bem mais aperfeiçoadas que o ChatGPT. Não sei fazer comando Midjourney. Ok. Tem um GPT lá dentro do ChatGPT especializado em gerar prompts para o Midjourney. Então, sabe esse criativo que você fez o texto? Chega no mesmo chat e fala, agora gere um prompt para o Midjourney, gerando 3 imagens de estilos diferentes. Eu quero um estilo artístico, um realista e um cyberpunk. Cara, ele vai sair, você pega, cola lá no Midjourney e você vai ver o resultado. Então, se você parar para perceber esse processo aqui, é o contrário do que era antes da IA. Antes da IA, era bem comum a gente fazer primeiro a oferta, depois entregar o produto. Era o lançamento de semente, etc. Você só fazia a oferta. Se vendesse, você se virava para entregar. Com a IA, dá para fazer isso? Dá. Mas se você tiver o produto pronto, seja seu ou de terceiro, cara, você entendeu? Quando eu falei, em alguns casos, que eu consigo um CTR super alto, um CPM alto, com a taxa de conversão altíssima, é porque o processo de comunicação ficou perfeito. A IA é muito melhor do que eu para fazer o match entre público, segmentação e oferta. Ele consegue adaptar, porque ele consegue perceber o que cada público daquele vai se conectar. Vocês entenderam? Então, eu voltei a falar sobre isso e me expor, porque isso é empolgante, isso é um negócio que abre um leque de possibilidades. Sim. Vou dizer para vocês, já é possível, de dentro do ChatGPT, tem um GPT para isso lá, que é o Vid.io, que você pega esse mesmo comando e ele gera um vídeo. Você pode fazer um VSL dentro do ChatGPT. Ele vai abrir a ferramenta externa e você pode editar esse vídeo já com tudo montado. Sabe aquelas transições, sabe aqueles slides com animações que é comum nos VSLs? Você vai lá e edita. E agora com a nova IA da OpenAI, que já vai estar integrada com o ChatGPT, que é a Sora, eu duvido muito alguém dizer que aqueles vídeos ali são feitos por IA. Sim. Entendeu? Inclusive, em primeiro lugar, muito obrigado por abrir seu processo, porque isso aí é de um valor gigantesco. A gente se esforça para trazer convidados de qualidade, para entregar um valor para a audiência, e é exatamente isso que a gente espera. Muito bom. Eu espero que você esteja com um caderninho e caneta na mão, igual Igual eu a Carol. aqui, tá? E já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o nosso podcast. Agora, expandindo um pouco mais, a gente perguntou aqui como é que você utiliza a IA para construir uma oferta. Mas eu queria entender
onde é que você integra a IA no seu funil de vendas como um todo? Ok. E ainda indo mais longe, onde é que você vê que a IA faz mais diferença no mercado digital? Vamos lá. A IA, ela faz mais diferença em tudo que gera dados, porque ela é capaz de analisar com a precisão e incrível velocidade de dados que a gente talvez nem com, sei lá, um ano consiga dar essa resposta. Então, tudo que você faça no processo de vendas que gere dados é possível se utilizar a inteligência artificial para avaliar esse processo e melhorar. Como eu te falei, vamos lá, você tem um produto lá de entrada, você tem uma oferta principal, um upsell. Cara, se você falar isso pro ChatGPT e subir os relatórios lá, ele vai dizer exatamente onde é que tá o gap. Tipo, você pode perguntar a ele, quais são os números esperados de conversão para um upsell de um produto e tal? Ele vai dizer, ó, é comum 17%, tá baixo. Quais são as hipóteses? Ele vai dizer, bom, a oferta pode estar mal encaixada. Aí você diz, a oferta é essa aqui. Aí você sobe a página de vendas. Aí você vai dizer, como assim, Lúcio? Você pode subir a URL da página de vendas. Tem um GPT para isso chamado Web Pilot, que ele lê o conteúdo da página de vendas. Bizarro. Ah, essa página de vendas tem um VSL. Tem um para isso. Vox Script, Video Summarizer. Você coloca lá. Esses são todos plugins, né? Todos os plugins. Pagos, gratuitos? Esses são GPT. gratuitos do GPT. Do GPT-4. O GPT-4 é pago. É. Para você ter acesso a essas funcionalidades, você tem que ter o GPT-4, que se não me engano é $20 por mês. É isso mesmo. Só que até um pouco tempo atrás, um mês atrás, mais ou menos 2 meses, você tinha que ter plugins para fazer isso. Só que ele lançou agora os GPTs, que são entidades especializadas em executar uma tarefa. Foi o primeiro passo da evolução. Isso para mim já matou o plugin, que alguns plugins eram pagos. O GPT, inclusive, eu posso criar um GPT criador de oferta e colocar lá, e em breve eu posso vender. Eles criaram tipo uma Apple Store de GPTs, eu posso criar um criador de ofertas e cobrar para alguém. Ainda não, eu tô vendo tudo de graça lá, mas no momento vai ser cobrado e tem que ser cobrado, né? A gente tem que parar com essa cultura de querer tudo grátis. Sim. Estamos falando de negócio, não é caridade. Uhum. Quem trabalha para fazer uma coisa dessa tem que receber. Assim como você tem que receber mais porque você usa essa ferramenta. Então, primeiro passo para você que está entrando no negócio digital, tá para começar grátis, dá. Mas não espere só o grátis. Por quê? Gente, vamos lá, né? A gente tá falando de negócio, todo mundo que cria uma ferramenta tem um objetivo com isso. E dificilmente uma ferramenta gratuita vai ser muito superior à mesma versão dela paga. Sim. Isso é marketing, né? É atração. Ele faz grátis para atrair o contato. Então, voltando, esses GPTs, eles são chats especializados que você... Aí saiu uma funcionalidade esse mês que eu me arrepio em falar dela, que quando saiu, não vou dar esse palavrão, mas você vai entender, eu fiz... Agora... que é simplesmente, antes você tinha que abrir um chat e dizer que você vai usar o plugin X, que só podia até 3. É. Só que você só usa um por vez. Ok. Se você quisesse gerar imagem, você tinha que abrir o DALL-E, que era outra. Beleza. Aí ele integrou o DALL-E junto com o ChatGPT. Só que junto com o plugin não dava para usar. Ou você usava o GPT com os plugins, ou você usava o DALL-E para fazer as imagens. Aí ele lançou os GPTs. Opa, já posso usar um GPT especialista em analisar vídeo. Beleza. Só que esse mês ele lançou o citar. Tipo, eu tô numa conversa aqui, chamo o @ do GPT Web Pilot. Quero que você analise a página tal. Ele vai analisar a página. Aí agora tem um vídeo. Aí eu @ Vox Script. Aí, ó, Vox Script junto com aquela página, analisa esse vídeo. Ele analisa. Ó, não é brincadeira não, eu me arrepio com isso, cara. Caraca. Eu me arrepio. Aí ele já entendeu tudo. Aí eu tenho outro que gera imagem. Cara, em um só, você tá conseguindo fazer tudo. E assim, é só R$20 ou $20. É só $20. Você tá entendendo? Eu prefiro falar assim, gente, é só $20. Eu sei que tem muita gente que ainda não pode pagar, mas você use o gratuito. Uhum. Tá? Mas é muita entrega. É muita entrega por $20. Então, se você tá pensando em usar IA, né? E tá disposto a pagar um pouco, R$100 vai dar mais ou menos, né? Cara, ChatGPT. Porque ele já tem praticamente tudo ali dentro. Ele ainda não é o melhor em gerar imagens, mas em breve ele vai gerar. Mas é que tá, tem um GPT lá dentro que gera o prompt para você usar o prompt no melhor gerador de imagens. Na minha concepção, ainda é o Midjourney. Só que o Midjourney tem uma interface bem complexa de usar, porque é por dentro do Discord. Só que eles já anunciaram que vão fazer a versão web. Mas tem o Leonardo aí também, que é muito bom e é via web. Uhum. E dá para usar gratuito até umas limitações.
Então, aí eu pergunto, né? Eu falo, não faz sentido algumas pessoas estarem reclamando hoje que tá difícil vender. Vamos lá. Estamos no ano que nunca se ouve tanta gente online. Estamos no ano, eu tô falando que eu tenho 12 anos de mercado, nunca houve acesso a tanto internet quanto hoje. Todo mundo hoje pode comprar, porque há 12 anos atrás tinha a desculpa de não ter cartão, hoje tem o Pix, né? Todo mundo hoje tem acesso a um cartão pré-pago, todo mundo está comprando online, todo mundo já se conscientizou que a internet é o lugar de comprar as coisas, se relacionar e estudar. Então não faz sentido você, empreendedor digital, dizer que você hoje não consegue vender. Tem algo errado. E esse errado pode ser você. E aí vem a minha geração, a dificuldade. É muito mais difícil reaprender do que aprender algo novo. Lembra o que a gente começou a falar lá? De quem começou em 2020, pegou esse cenário e tá voando? Porque quem começou antes, aí vem aquela frase fatídica, o que me trouxe até aqui não me leva pro próximo nível, porque o mundo mudou em 2020. Então, usar a inteligência artificial hoje, para mim, é essencial para se manter no mercado muito competitivo. Porque, cara, uma pessoa só hoje consegue fazer o trabalho de pelo menos 5 profissionais. Sim. Aí você vai dizer, vou substituir os profissionais? Não. Agora, se os seus profissionais souberem utilizar isso, a sua produtividade... Dá pra fazer tranquilamente um produto por semana. Agora, um ponto importante que você até trouxe na conversa um tempo atrás, foi que, e a gente até conversou sobre isso nos bastidores, foi que muita gente não tem os dados da sua própria empresa, né? Isso. Que aí é uma red flag, né? Porque se você não tem os dados da sua própria empresa, como é que você vai usar as potencialidades da inteligência artificial para te ajudar na expansão dos seus negócios? Infelizmente, não tem como. Não tem como. Por que você acha que ainda acontece isso de pessoas terem um negócio online, um negócio digital, e ainda não terem os 100% domínio dos dados para que depois de uma análise seja transformado em informação e depois disso interpretado, seja otimizado e alcançado novos patamares? É porque, assim, a grande maioria, como eu, né? Eu não comecei no digital com a intenção de ter um negócio. Eu queria ganhar dinheiro. Lembra, eu falei, né? Hora extra. Cortou minhas horas extras. Falei, pô, não vou reduzir não vou vender meu carro que bebe, sei lá, 1 litro com 5 quilômetros, sei lá, na época. Falei, não vou. Tenho que fazer alguma coisa pra mudar minha realidade. Aí, engraçado que eu abri empresa. Olha que interessante. Eu vou dizer, eu tava na hora certa, no lugar certo, talvez. Eu tive um crescimento muito rápido, eu tive resultado muito rápido, tá? E eu fui obrigado a abrir empresa porque eu tinha muito dinheiro na plataforma. Eu não podia sacar como pessoa física. Vocês entendem? E eu tô falando de só 12 anos atrás, e pra vocês terem uma ideia, eu tive que rodar em 5 bancos explicando, olha só, eu já tava com 33 anos, 32, eu explicando aos gerentes que o meu negócio era o computador e que eu não tinha sede física. Olha que incrível, há somente 12 anos atrás eu não conseguia abrir conta pra minha empresa. Ah, você tem o CNPJ? Aonde é? É um escritório virtual que fica lá em São Paulo. Ah, mas isso e aquilo? Eu não conseguia. Só teve um gerente que eu tive que abrir. Eu abri meu computador e falei, olha quanto eu tenho aqui na conta e não consigo sacar. Ele, nossa, você faz isso como? Eu expliquei, ele, dá pra eu começar também? Eu falei, dá. Aí eu consegui, ele abriu minha conta do CNPJ pra eu sacar. Eu fiquei assim uns 4 meses com o dinheiro preso na plataforma porque eu ultrapassei muito, foi muito rápido, realmente foi muito rápido. Porque eu tava no momento certo, tipo, eu tinha crédito, eu tinha cartão alto, eu tinha tempo pra poder estudar e aplicar, né? Porque a minha atividade profissional na época me permitia isso. Então, eu tive um resultado rápido. Então, foi muito dinheiro para pouco tempo. Então, eu virei empresário porque eu precisei, não porque eu queria. E isso acarreta uma série de problemas, né? Às vezes, ganhar muito dinheiro muito rápido é um problema. É um problema que eu espero que todo mundo tenha. Mas, assim, a pessoa tem que entender muito bem que ela tem que ter números de negócio que são diferentes de números de marketing. Muitos dos empreendedores eu pergunto, quais são os teus números? Qual é o teu ROI? Aí ele fala o ROAS. Aí, para vocês, ROI, o que é ROI? Return of Investment, ou seja, retorno do investimento. Só que isso é uma métrica de negócio. No investimento tá a ferramenta, tá gasto que você fez ali, tem um monte de coisa, né? E o ROAS? O ROAS é ad spend, ou seja, gasto com anúncios. Muita gente leva em consideração o ROAS como ROI. E não é.
Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Quer ver? O cara coloca uma campanha no ar, começa bem. Começa a vender bem, tem um bom lucro. E quanto maior o lucro é, mais displicente ele fica. Ele não faz conta. Ah, tô ganhando muito, né? Beleza. Sabe o que acontece? Aí eu volto na estratégia de lance errada e tá aumentando a escala. Quando aumenta a escala, para a grande maioria diminui o ROAS, né? Não diminui o ROAS? Diminui O ROAS. Perfeito. Só que repara, ele começou com pouco dinheiro, ganhando muito lucro. Quando ele aumenta o dinheiro, diminui o lucro. Só que você entende que ele tá olhando o gerenciador de anúncio dele no tempo máximo. Vamos lá, um exemplo. Colocou nesse primeiro mês, tem um CPA de 10. Um lucro de, sei lá, 300%. Aí ele continua. Aí mês que vem, o CPA tá 12, 13. O lucro dele caiu um pouco. Aí no outro mês o CPA tá 14. Ele continua escalando. Mas você entende que se ele não diminuir o período de amostragem para analisar, ele está mascarando o resultado dele, porque, tipo, se ele pega o período máximo, o alto lucro que ele teve lá atrás está diminuindo a média do que ele está tendo hoje. O CPA dele hoje pode estar 30. Mas como está pegando a média de todo o período, está exibindo pouco. Então ele pode estar sangrando sem saber. Aí sabe o que acontece? Que eu já vi muitos casos. Ele só perceber quando a fatura do cartão vem maior do que o faturamento. Aí aquela Ferrari tem que ser vendida para pagar. E isso acontece muito, gente. Muito, muito. E isso é por quê? Porque a gente não entrou, a maioria não entra para ser empresário. E eu tô falando empresário, gente, não é um grande empresário. É você ter o básico de um negócio. Quanto entra, quanto sai. Ponto. Isso é de negócio. Agora, a grande maioria que me procura, eu vejo uma dificuldade seguinte, que eu me pergunto, vamos lá, quais são os seus números? Ali, meu ROI é tanto. Eu falei, não, isso é arroz. Tá, vamos olhar para a campanha. Seu CPA é quanto? Ideal. Pô, o cara tá tentando. Não, você tem que... O CAC, o que é o CAC? Custo por aquisição de cliente. Que é o CPA na grande maioria das vezes. Qual o teu ideal? Ele, quanto menor, melhor. Eu falei, não, cara, você tem que ter um objetivo ideal para você perseguir. Senão você não vai saber se você tá bem, tá muito bem, ou tá muito ruim. Então, são coisas básicas. Lembra que eu falei controle? Você tem que ter números que você vai perseguir para você comparar com o controle que você colocou no ar, para você fazer um novo teste, para tentar otimizar. Otimizar de sair de onde você está para melhorar. E esse processo é a otimização. A ferramenta faz uma parte e você faz outra. Tá? E, cara, a maioria não entende. E isso a gente não é só culpa. É muita culpa do nosso sistema educacional, que a grande maioria da gente não é preparado para uma análise detalhada, né? A gente aprende a fazer contas, mas não sabe o que aquela conta quer dizer. Uhum. É igual aquele exercício de física que você está fazendo, delta S, não sei o quê. Igual a delta T. Mas o professor não te explicou o que aquilo é na realidade do mundo. Você só aprende a fórmula para passar. Mas você sabia por que aquilo... Quando você olha para um prédio, por que aquele prédio não está caindo? Por causa da distribuição de forças, né? No vértice e tal, não sei o quê, no ângulo tal. Por que aquela ponte está de pé? Isso é falta do nosso sistema educacional nos ensinar a pensar sobre o problema. Uhum. Então, quando você olha lá um CTR baixo, o que é que tem que fazer? Inclusive, Lúcio, me tirou uma dúvida, aproveitando que você puxou exatamente para esse gancho. Voltando para a escala, Sim. Dentro de uma campanha, quais são os indicadores que você presta atenção para tomar uma decisão, por exemplo, de escalar uma campanha ou pausar ela? Bom, primeiro, como eu falei, a gente falou lá no início, objetivo, tem um objetivo, vendas, uma meta, X vendas, X lucro, beleza? Eu trabalho com, vamos lá, quando eu estou no teste, que é o controle, eu tenho um KPI primário e um secundário. No teste, o meu primário é o CPA. Eu quero saber qual daqueles públicos, aqueles criativos ou aquelas copies estão me gerando um CPA menor. Quando eu descubro isso, eu vou para a escala. Na escala, eu vou submeter aquele controle que eu obtive a uma nova hipótese. Só que aí, eu vou pegar a minha melhor combinação de públicos, vou gerar, se eu tive 5 públicos, 10 públicos, vou fazer quantas campanhas eu achar que eu tenho que fazer lá, e coloco aqueles melhores criativos. Ok, coloco os melhores criativos, só que aí vem as estratégias que o Facebook tem de lance. Tem lá maximizar conversões, que é a básica, tem lá a baseada em custo, que você pode dizer, eu quero pagar até tanto. E tem lá a de retorno sobre investimento, o ROAS, o retorno sobre investimento em anúncio. E tem lá o limite e controle de lance. Aí vai ter muita gente que vai falar assim, toda vez que eu coloco isso não funciona. Eu sei por que não funciona. Porque o combustível da sua Ferrari está batizado.
se você não oferece os dados corretos, tipo o Pixel do Facebook, o Pixel perdeu muita relevância desde 2020 para cá. Por quê? Simplesmente, de 2018, né, a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que o Facebook ou qualquer entidade fique compartilhando dados dos usuários. E quando eu falo dados, eu não estou falando só o nome, e-mail e telefone. O que ele faz no teu site? Qual é a navegação? Onde foi que ele clicou? Esses dados não podem mais ser passados assim como eram antigamente. Por isso que ele criou em 2020 a API de conversão. Que é o quê? O que o Pixel fazia antes, que era coletar tudo. Olha que incrível, porque funcionava muito bem. O teu Pixel, galera, eu falo umas coisas que é controvérsia o que a grande maioria fala. Aquecer. Porque aquecer o quê, cara? Eu vou falar uma bobagem aqui, eu aqueço a marmita, pra não falar bobagem de casa, que a mulher, quando vê, vai me bater. Cara, aquecer o quê? O Pixel, ele simplesmente coleta informações e joga para um banco de dados. Ele é um cookie de terceiro, que é do Facebook, que você instala o script no seu site, ele coleta dados de navegação do usuário, dá o match lá com o usuário no Facebook e coloca. Até 2020, imagina aí, o teu Pixel estava no teu site, só que o do João, da Amazon, tá em todos os sites. E todos os sites mandam a mesma informação pro Facebook. Aí o Facebook, o Lúcio, quer ver? O Lúcio tem 45 anos, 2 filhas, é casado, gosta de esportes radicais, veleja, atira, eu gosto de tiro desportivo, eu gosto de pesca e caça. Isso não tá no meu perfil. Você não vê isso no meu perfil. Eu não curto nada sobre isso. Mas ele sabe por quê? Porque o Pixel do João, da loja de caça e pesca, me identificava quando eu visitava. Quando eu agendava uma sessão de treino de tiro, lá no stand, inclusive, que eu usava, tinha o Pixel lá. Ele sabe, opa, Lúcio guarda isso aqui. Então, quando alguém anunciava algo de pesca e caça, opa, Lúcio tá dentro desse público aqui. Ao contrário do que as pessoas imaginam, os interesses e comportamento de compra que o Facebook tem, a sua grande maioria não é gerado pelo comportamento dentro da rede social. Porque a rede social, nós não somos de verdade lá. Lá é palco. Nós somos o que nós queremos mostrar que somos. Sabe aqueles brinquedos que algumas pessoas compram? Ninguém posta isso na rede social. Mas o site está com pixel. Você entendeu? Entendi. Então, a grande maioria dos interesses e das segmentações que funcionam são construídos internamente com dados de navegação repassados pelos sites para o Facebook. Prova disso é que depois da Lei de Proteção de Dados, depois do iOS 14.4, 2020, os interesses do Facebook começaram a perder relevância, começou a diminuir de quantidade. Antes dava para saber até quanto você ganhava pelo score do Serasa. Hoje não pode mais. Então isso é a prova. Quer ver? Ninguém no Brasil, pelo menos, compra dentro do Facebook. A gente não compra. Apesar do Facebook já ter loja, o Instagram ter loja, a gente não compra. A gente clica e compra no site. Uhum. Como é que ele sabe que você é um comprador envolvido? Ah, o Pixel. Sim, mas o Pixel hoje não está podendo mais informar os seus dados. A API de conversão. Então, tem casos que mais de 60% dos dados estão sendo perdidos. As pessoas têm que entender que hoje tem um desafio estratégico, só que olha quanta coisa a gente falou técnica aqui. Sim. Então, por isso que eu falei que, mesmo sendo iniciante, você pode ser um profissional. Então, quando eu falo de dados, eu falo do combustível. Então, a API de conversão, que foi lançada em 2020, foi justamente porque, Facebook, não consigo mais coletar todos esses dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não permite, tá? E é fácil você entender por quê. A Lei de Proteção de Dados obriga que a gente peça autorização para cookies, não é isso? Sim. Apesar de que muitos no Brasil não fazem, mas o Facebook precisa fazer. Quando você entra no Facebook, você está dando autorização ao Lúcio ou ao Facebook? Ao Facebook. Aí o Facebook exibe um anúncio do Lúcio. Aí você clica, você vai para o site do Lúcio. Você não está mais autorizado, você tem que pedir. O Facebook não pode me passar esses dados, nem eu para ele. Vocês entenderam qual é o grande problema aí? Foi por isso que o Facebook criou a API de conversão. A API de conversão simplesmente é uma porta aberta para a entrada de informações. E o que o Pixel fazia antes, agora é você que tem que fazer. Tipo, colete os dados de navegação, colete o comportamento no teu site. Agora, para você enviar isso para o Facebook, tem um protocolo. Qual é esse protocolo? Está na documentação. Transforme, o dado não pode ser assim, tem que ser uma hash, que é uma codificação para proteger a confidencialidade. Tem que obedecer esse parâmetro, e você faz isso num servidor. Que existe um processo para fazer isso e enviar para o Facebook. Isso se chama Advanced Match. Olha quanta coisa eu estou falando aqui, técnica. E isso é o quê, meus amigos? É o combustível. Quando você faz isso, sabe aquela estratégia de lance que eu falei que a maioria diz que não vai funcionar? Agora funciona porque ele sabe exatamente o comportamento. Quer ver um erro básico?
eu falo isso porque tá no meu perfil. Essa semana eu compro tudo, tá? Eu compro tudo de todo mundo. Compro de aluno, compro tudo. Tudo porque eu acho uma bobeira você não reconhecer. Afinal, a evolução vem feita do conhecimento passado aprimorado pelos alunos dos professores, né? Então, eu reconheço todo mundo, tá? Eu aprendo com todo mundo e eu não acho isso vergonha nenhuma eu comprar um curso de um aluno meu. Eu fico feliz pra caramba, né? Essa semana eu comprei um curso, aí eu vi lá no evento de conversão. Tava lá. Compra, tal. Aí tava o valor da comissão dele. Aí eu fiz um vídeo sobre isso. Onde é que tá o erro aqui? Vamos lá, olha que interessante. Na hora de escalar, lembra que eu falei de KPI? Uhum. Na hora que eu vou escalar, eu não escolho mais aquela estratégia de lance lá que diz que vai gastar todo o meu dinheiro, independente do resultado que eu vou ter. Eu escolho uma que vai me dar maior retorno. Aí meu KPI na escala não é mais CPA, é ROAS. Eu aprendi em 2016, no Traffic Converse Summit. Quem estiver disposto a pagar mais, vence. E essa frase quer dizer o seguinte: você tem que ser tão eficiente que o custo de aquisição tem que ser irrelevante. Sabe por quê? O concorrente vai parar porque não aguenta. Então, o teu funil de vendas, a tua margem, a tua frequência de vendas, de ofertas, vai justificar qualquer que seja o CPA. Lembra que eu falei mais cedo, a gente nos bastidores tem um produto de 27 que tem um ticket médio de 93, mas que gera vendas de 997, mentorias, etc., ao longo de um período que se chama Lifetime Value, que é o LTV. É quanto um cliente gasta com você em um período que você estipula. Então, gente, quando você faz tudo isso, é aí que o machine learning do Facebook, é aí que a IA do Facebook e do Google também, o Google tem agora as campanhas PMax, que para funcionarem bem você tem que ativar uma coisa chamada conversões otimizadas, que é a mesma coisa que a API de conversões do Facebook. Você começa a fornecer o combustível que a Ferrari precisa para entregar o máximo. Aí você precisa ser um bom piloto para usar a estratégia correta. Então, quando eu coloco lá uma escala, eu digo ROAS e eu olho que os dados estão chegando, funciona. Legal. Funciona. Agora, é muita coisa? Não é simples. É complexo, porque o simples e o fácil são coisas diferentes. Né? Tipo, carregar um saco de cimento de 50 quilos é bem simples. É só pegar e levantar. Agora é difícil pra cacete. Porque ele não tem um apoio. Principalmente dependendo do seu shape, né? Se não tiver em dia, aí vai ficar mais complicado. Então, cara, hoje não tá... Essa diferença de 10 anos atrás, hoje não está simples. Mas ainda dá muita grana. Sim. É por isso que eu falo que pra quem entender esse jogo, o oceano tá voltando a ser azul, porque são poucos que estão se interessando por isso. E por falar nisso, Lúcio, pegando um gancho de tudo que você vem trazendo aí, principalmente em relação... Você é muito bom em analogias, inclusive. Parabéns. Obrigado. Muita didática. De que forma que você ensina os seus alunos a usarem a inteligência artificial para análise desse combustível, que são os dados, né? Em uma campanha, por exemplo. Porque eu acredito que essa seja também uma das maiores dúvidas. Sim. Ou pelo menos a dúvida mais comum. Sim. A melhor forma é a seguinte: botou tua campanha pra rodar. Uma coisa que vocês precisam entender, né? Lembra que eu acabei não concluindo antes de eu passar pra essa parte que é importante. Lembra daquele que eu comprei um curso? E o valor que ele passa, porque a plataforma, como a QIFI todas, permite que você configure um valor específico lá na conversão. Ele passa lá a comissão, ou seja, ele é um afiliado que ganha 50% do produto que é R$100, o Facebook recebeu 60%. Vamos lá. Ele está usando o Facebook para fazer uma análise do negócio e não do marketing, um exemplo. Por que geralmente se faz isso? Para calcular o ROAS correto. Porque se você recebe 50% da comissão, o ROAS não é 100, o valor que você recebeu não é 100. Só que aí é que está o erro, a pessoa não entende. O gerenciador de anúncios não foi feito para você mensurar resultado de negócio. Ele foi feito para duas coisas: criar e gerenciar anúncios. Relatório de anúncios tem uma aba lá chamada relatórios. E do seu negócio, é você que tem que ir no seu Get como a QIFI, gerar uma dashboard para comparar com os UTM e tal, quanto você botou, quanto voltou de fato de comissão. Você vai dizer, como assim, Lúcio? Vamos lá. Otimização. A otimização da ferramenta está escrita lá. Um dado que só quem lê os documentos bem pequenininho vai entender. Lembra aquela estratégia de lance padrão que todo mundo usa? Ela se chama maximizar conversões. Só que ela se transforma em outra. Quando você tem 30 conversões
em 7 dias, que é a janela de atribuição do Facebook padrão, quando você tem 30 conversões em 7 dias e pelo menos 2 valores distintos, esta mesma estratégia muda de nome. Ela passa a se chamar valor ou volume. O que ele quer dizer com isso? Ele prioriza o quê? Valor. Se ele não tiver prioridade de valor, volume. Agora, o que é mais importante para um negócio? Quanto ele vende ou quanto lucro ele tem? Lucro ele tem. Quanto lucro ele tem. A estratégia está priorizando o lucro, certo? Beleza. Aí você faz uma venda de R$100, só que ele recebeu 50. Ele vai otimizar para 100 ou para 50? Ele recebeu 50. Ele vai otimizar para 50. Agora, o cliente que pagou 100 é um cliente de 100 ou de 50? De 100. De 100, Quando ele for procurar, ele vai procurar o de 100 ou de 50? de 50. Você está otimizando ou burrificando sua campanha? Caramba. Burrificando. Uou! Você tá prestando atenção nesse podcast aqui? Vários insights, cara. Incrível. Insight. Cara. Por que eu sei disso? Estudei muito aquele documento que eu falei lá, Sistema de Otimização no Facebook. Bom, se ele otimiza, ele aprende com os dados. Se você tá mandando o dado errado, ele tá aprendendo certo. Você que tá ensinando errado, pô. Tá escrito na Bíblia, né? Ensina a criança o caminho que ela deve. Você tá ensinando a criança a andar no caminho errado, pô. Não reclama depois da merda que tu criou. Verdade. Uau, o pessoal Eu pensando não que tá podia otimizando falar a isso. campanha. Exatamente. E, Pode e falar. quantas variáveis existem, né? Na hora Cara, de você bizarro, analisar. Quando você... O gerenciador de anúncio é para gerenciar anúncios, ok? Quer saber o teu ROI? Cara, pega lá o Data Studio, que agora é o Locker Studio, que é de graça. Pluga lá, através de webhook lá com a Kiwify. Você vai saber lá que aquele produto gerou tanto. Uhum. Ali é teu negócio, não é no Facebook. Ah, loucura, cara. Agora, o que é que hoje um gestor de tráfego, independente da tecnologia que a gente tem, da IA e todo o poder que ela tem, ainda tem de continuar fazendo na unha, que a IA não vai conseguir substituir? Não vai conseguir Boa. substituir exatamente o processo de usar a IA. Ah, dá pra ainda gerenciar o tráfego sem utilizar? Dá, claro que dá. A diferença é o seguinte, é do cara que faz 7 dígitos por dia pro cara que faz 7 dígitos por mês. A diferença é as pessoas não acreditam que eu tô agora, eu tenho 88 produtos, pô. Eu sozinho. Agora, quer ver? Eu tô todo dia clonando com... Por que me sobra tempo pra eu criar novos produtos? Porque todo dia eu não tô fazendo o que eu automatizo, porque não faz sentido pra mim eu ficar clonando conjunto de anúncio uma vez que eu estou fazendo o que... Cara, fazer o beabá que a plataforma pede funciona. Só que o caminho mais fácil para a grande maioria é inventar teorias. E as teorias às vezes funcionam. Só que não é do meu perfil ficar todo dia clonando conjunto de anúncios. Sabe por quê? Lembra da escala que eu falei? Escolha o ROAS. Aí eu crio algumas regras. Tem automatização dentro do Facebook. Aí eu boto uma regra lá simples. Se o CPA estiver abaixo de tanto, nos últimos 3 dias, aumenta X% por dia. Se o CPA ultrapassar de tanto, liga o alerta, diminua 30%. Aí eu faço essas 2 regras de 3 dias. Aí eu coloco outra regra de 7 dias. Se o CPA, nos últimos 7 dias, estiver acima de tanto, desligue. Olha a lógica. Se estiver baixo, aumente. Quando começar a subir, diminua. Se continuar subindo, pare. Me diga, o que é que eu vou me preocupar mais com aquilo É ali? verdade, né? Eu vou ficar... É verdade. Não faz sentido. Tipo, eu não olho o meu gerenciador de anúncios todo dia, não. Aí você vai dizer, eu olho o gerenciador... Sim, eu olho todo dia, mas eu não olho o mesmo produto todo dia, não. Eu fico me perguntando assim, será que gestores de tráfego trabalham dentro dessa mesma lógica? Cara, eu acho que é uma minoria, talvez. Sabe por quê? Isso é natural, porque assim, o movimento sempre é pelo mais fácil, entendeu? pelo E é mais muito fácil. mais fácil você inventar uma teoria como essa, tipo, por quê? Eu acabei de explicar aqui, por que quando você clona um conjunto... Quer ver? Por que você quando clona um conjunto... Olha que interessante. Se o Facebook entrega mais resultado a quem clona, pega uma campanha lá, faz 20, já vi 100 conjuntos de anúncios com R$10. O cara tem maior ROI, maior ROAS. E eu que tenho 10 mil para investir, ele me entrega menos. O Facebook é burro, porque ele tá privilegiando quem investe pouco. Você acha que é isso mesmo? Você entendeu? Por que você consegue um CPA menor? Porque você tá colocando pouco dinheiro. Mas não são os 20, 100 conjuntos de anúncios que vende. É um que faz uma venda ou 2. Aí você fica clonando isso todo dia, cara. Até para essa técnica aí, existem ferramentas que fazem isso automaticamente. Tem ferramenta. O Facebook, é engraçado, o Facebook não tem essa automatização. Porque ele não quer que você faça isso.
Inclusive, ele limitou a quantidade de anúncios por página para 250, porque ele percebeu que os anunciantes estavam fazendo o quê? Criavam um conjunto lá com trocentos, uma campanha com 100 conjuntos de anúncios, gerava 1.000 anúncios. Isso ele não aprende, porque o Facebook precisa que a gente invista dinheiro lá para que ele fique cada vez melhor, para ele vender mais. Então, essas microverbas entregam resultado? Entregam, mas não entregam em escala. Você tem que estar todo dia fazendo a mesma coisa. Você acredita que é positivo uma pessoa que está começando hoje na área de gestão de tráfego, ela ir diretamente para a biblioteca de anúncio não, pela... Como é o nome do documento que tem lá no Facebook que ensina a fazer as coisas? Ah, tá. É a central de ajuda. A central de ajuda. Você acredita que é positivo essa pessoa ir direto na central de ajuda e entender de fato, por mais que seja mais complexo? É muito. E eu vou dizer pra você, gente, o que é fácil pra você é fácil pra todo mundo. E sabe o que é melhor? O que é difícil são poucos que querem fazer. Entendeu? O que a galera, eu falo, cara, eu gosto porque eu tô disposto a fazer o difícil, porque eu sei do potencial disso aqui. Eu não sei você, mas assim, essa foi a forma que eu vim de uma origem muito humilde. Eu não conheço na minha vida, pelo menos do meu campo de visão, eu não conhecia ainda outra forma que eu sou capaz de ficar rico somente com isso aqui. Eu não conhecia ainda, pelo menos dentro da lei, né? Agora eu digo, você que tá me ouvindo aí, se você tá com essa possibilidade com suas mãos, porque se você tá assistindo esse podcast, você tem acesso a um dispositivo, né, e internet. Com suas mãos, você pode ficar rico, talvez em 1 ano, talvez em 10 anos, talvez em 6 meses, cada um ter a sua caminhada, sua jornada. Você não tá disposto a parar algumas horas por dia para ler, não? Ah, se tiver um curso em vídeo, vai lá e faz o curso. Mas essas informações, inclusive, eu tenho as certificações, o Facebook tem certificações, tem provas, tem cursos. Tem curso de política. Agora, o curso de política dele não é tão aprofundado. Você só vai entender se você ler. Quer ver Pode dar uma última dica aqui, né? Por favor. Vamos lá, sobre bloqueios. Boa. As pessoas não entendem que o Facebook é dividido como? Todo usuário do Facebook tem que respeitar 2 políticas básicas. Padrão de uso da comunidade do Facebook. Padrão de uso da comunidade do Instagram. O que é o padrão de uso? O que pode, o que não pode fazer na comunidade. Qualquer pessoa. Não pode ser racista. Não pode usar isso. Não pode falar aquilo. Fez isso, o teu perfil é punido. Ok. Aí você virou um anunciante. Bom, aí tem outras políticas que você tem que seguir. Além do padrão de uso da comunidade que sobrepõe todas. Essa é a primeira. Geralmente, quando você infringe isso, o que é bloqueado? O perfil. Ah, fiz um anúncio bonito, não sei o quê. Tome um bloqueio de perfil. É padrão de uso da comunidade. Aí você vira um anunciante. Aí você tem que obedecer políticas de publicidade e políticas de anúncio. Olha que interessante. O que quer dizer isso? Publicidade é o geral, anúncio é o criativo. Só que ela está dividida em 3 que não está escrito. Direcionamento, anúncio, direcionamento e destino. Cada coisa dessa tem vários requisitos que tem que seguir. Um exemplo. Quando você comete uma infração que está só a nível de anúncio leve, o que acontece? Anúncio reprovado. Se você for muitas vezes, conta bloqueada. Beleza. Repetir em outras contas, BM bloqueado. Agora, se você está infringindo no teu anúncio algo que vai contra o padrão de uso da comunidade, que ninguém pode fazer, o que é bloqueado? O teu perfil. Essa divisão não fica clara na cabeça das pessoas. Então, entender isso... Tem um curso, o Facebook chama isso de Blueprint, porque tem a central de ajuda que fala de como funciona e tem os cursos do Facebook chamado Blueprint, tá? Eu aconselho a você... Tem um primeiro... Agora, a diferença é que o Facebook cobra para você fazer a certificação, mas você não precisa da certificação. A certificação é para quem quer provar proeficiência naquele conhecimento. Você só quer aprender? Tem curso lá, digita lá, Blueprint Facebook. Você vai ver vários cursos criativos, API de conversão, tudo lá. São alguns superficiais? São, porque ali é para o público topo de funil, para todo mundo. Você que é profissional, vá para a documentação do Facebook. Em 2022, foi a nossa última eleição, não foi? Teve uma terça-feira, eu não me lembro, tá no meu canal do YouTube até, não é porque eu não lembro a data. Eu brinquei numa segunda-feira, eu fiz um post no Instagram, acho que foi no Instagram, não me lembro. Eu falei assim, amanhã é o apocalipse do mercado digital. Aí o pessoal, por quê? Vamos lá.
Vocês estão ligados? No dia... Eu não me lembro a data, tá, gente? No dia... Isso foi em outubro. Ou foi setembro. No dia, acho que 15 de junho, o Facebook fez uma alteração nas suas políticas falando sobre o período eleitoral. E não tá escrito o que ele fez. Sabe quem é que sabe que ele fez a alteração? Quem lê. Eu vi a alteração. Aí ele falava lá. Aí eu fui pro STE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Quando é que começa a propaganda eleitoral? A propaganda na TV é em uma data. Na internet é em outra. É um pouco antes da internet. Aí eu, escândalo de 2018. O Facebook teve que explicar por que os perfis de anunciantes que fizeram impulsionamento de fake news, que alteraram, talvez, o curso da eleição. Você lembra que o Mark teve que ir no Congresso se explicar sobre isso? Qual foi a merda que aquilo deu? Era simples. O Facebook não tinha filtro. Tipo, qualquer um que criasse um perfil, botasse um cartão, fazia o anúncio e impulsionava um post. Bom, beleza. Então, ele impulsionou algumas fake news. Aí a justiça, para punir a pessoa que impulsionou, pediu ao Facebook. Quem é essa pessoa aqui que tá por trás dessa página? O Facebook, não sei não. É fake. Peraí, você recebe dinheiro? Eu quero punir. Se eu não vou punir ele, eu vou punir você. Para combater isso, o Facebook criou um novo procedimento para anunciar temas sociais e políticos, né? Uhum. E fora outros temas. Aí eu digo, alguém já leu aqui, né? Você que tá me vendo aí, é um desafio para você. Você já leu a documentação do Facebook? O que é que ele considera um tema social? Comenta aí embaixo se você já leu. Quero saber também. Vou ficar de olho. Se você não leu, você vai lá. Se você for lá, aquelas 4 categorias que ele pergunta quando você começa uma campanha, ele pergunta, sua categoria é de algum desses? Se você for ler, você vai ver lá. Tema social. Político, todo mundo sabe o que é eleição. Mas tema social, sabe o que é um tema social? Cada país tem seus temas. O Brasil, você vai selecionar um drop-down lá, Brasil. Ele vai dizer o que é. Qualquer coisa que possa influenciar a legislação, qualquer assunto que influencia a legislação é um tema social. Quer ver? É educação. Falar de educação. Saúde. Aí você que vende encapsulado, tá tomando bloqueio o tempo todo, não sabe por quê. Caramba. Saúde. Qualquer coisa que impacte a saúde não pode dar origem a uma lei? É tema social. Aí você vai dizer, Lúcio, então agora para anunciar meu encapsulado eu tenho que selecionar? Sim. Quando você faz isso, você diminui o gap, você diminui a quantidade de infrações que levam a um bloqueio. Não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Você diminui uma delas. Aí você vai dizer, o que é que eu tenho que fazer? Bom, por causa do escândalo de 2018, ele criou o procedimento. Sabe qual é o procedimento para anunciar tema social e político? Eu vou lhe dizer aqui. Você seleciona lá. Ele vai pedir primeiro para o seu perfil ser verificado. Para verificar, você tem que mandar um documento e comprovar que você não é um fake. Entendeu por quê? 2018, Sim, mesmo? Fez isso, primeiro requisito. E é fácil, é só mandar o documento. Em poucos minutos ele aprova. Antes era mais complexo. Eu tenho isso desde 2017. Ele enviava uma carta para você com código para você validar. Hoje não é mais assim. Às vezes com o CEP ele já acha. Ó, primeiro requisito. Segundo requisito, criar um rótulo para a página. O que é um rótulo? Simples. Um rótulo é o seguinte. É você que paga pelo anúncio? Ou é outra entidade? Se for você, você bota, sou eu mesmo. Se for outra entidade, você vai dizer, é a empresa tal. Por quê? Ele quer rastrear se der merda o que você está falando. É só isso. É para ter a quem punir a legislação. Depois você faz isso, vem o terceiro requisito, que é um perfil comercial no Instagram conectado naquela página. E o quarto é dizer qual é a conta de anúncio. Aí tem uma pegadinha. Se você disse que a empresa Lúcio que está pagando, a conta de anúncio tem que estar em nome de... Lúcio. Por causa de questões fiscais e se a justiça eleitoral precisar depois para comprovar. Uhum. Aí você vai dizer, mas eu não anuncio política. Mas é a mesma coisa, é o mesmo tema social. Cara, eu fiz essa live e falei amanhã. Sabe o que aconteceu no dia que vigorou a lei de propaganda eleitoral? O apocalipse. Bloqueios. Mas foi bloqueio de quê? De página. Você que tá assistindo aí, se você anunciava em 2022... Teve um dia, o problema que a gente teve foi bloqueio de página, porque a página representa uma entidade que anuncia, se você não comprovou que ela existe. Aí por que durante a eleição? Porque o Facebook não é bobo, né? Vamos dizer assim, ele dificulta na época que ele pode responder. Aí hoje não tá assim, por quê? Porque não é um problema. Como negócio, ele alivia um pouco. Você entendeu? Sim. Então, cara, é assim, você tem que ficar ligado nesse movimento. Eu falo assim, você tem que ser profissional.
Porque o que é que um profissional faz? Ele tem que estar antenado às notícias. Em vez de estar vendo novelas, tem que estar vendo newsletter que fala do mercado. E nunca mais parar de estudar, né? E nunca mais parar de estudar. Eu tive essa percepção porque eu tenho umas rotinas pessoais, uma delas é ler a documentação. Eu sou aquele cara, sabe, que lê o manual do carro, eu sou esse cara. Esse cara sou eu. A geladeira, eu comprei uma geladeira lá que parece um robô. Porra, a geladeira quando eu era criança era só abrir a porta e pegar. Agora tem um monte de botão. Eu leio o manual da geladeira. Então, o dia que você lê o manual da sua geladeira, você fica rico. Ô, Lúcio, agora assim, a gente já tá vivendo um momento em que a gente a gente chamava isso no passado de futuro, Futuro. né? Mas indo mais pra frente em termos de atualizações, o que que você acredita que falta a IA resolver para dominar de fato o mercado de tráfego? Ou o mercado digital no geral? O que falta ainda eu espero ver isso. Eu vou ver isso em vida, sim, claro. Sou jovem, o negócio está crescendo muito rápido. É uma plataforma que automaticamente, tá? Ela analisa tudo isso que eu tô falando aqui que você e eu temos que conhecer e ela mesmo fale. Você quer que eu faça? E vai chegar nesse nível. Em junho do ano passado, Só vai, pô, a Lúcia é tudo. Como eu vim de TI e tal, eu conheço um pouco de desenvolvimento, né? Não muito, mas eu conheço um pouco, porque apesar de ter me formado, eu nunca atuei de fato na área. Eu fiz as provas de certificação lá do Blueprint lá para desenvolvedor, aí eu fico recebendo as informações, e eu fiz com esse intuito de eu ficar recebendo informações de desenvolvimento do Facebook. E como toda plataforma, ele libera algumas, a gente chama de sandbox, que é ambiente de testes. Ele sempre libera primeiro para os devs e depois para o público. Aí eu lembro que em junho do ano passado, cara, se eu pegar aqui nos bastidores eu mostro pra vocês. Eu gravei um vídeo no carro e eu desisti de postar. Eu recebi um e-mail lá do chefe de desenvolvimento falando que estava liberado para alguns, inclusive para mim, o sandbox no gerenciador de anúncios da IA gerativa de imagens e texto do Facebook. O que é isso? É o próximo passo no Facebook, tá? E você fique ligado. Eu vou dar um nome aqui, você pesquisa lá na internet e você vai ver que eu vou lembrar exatamente, vou dizer a data. Era fevereiro de 2020, estava programado uma grande mudança, só que foi adiada e nunca mais se voltou a se falar nela por causa da pandemia, que ninguém esperava que ia acontecer. Olha só, vai ser possível você, no gerenciador... Vamos lá, a gente tem que entender que o dinheiro está no topo. O que é o dinheiro no topo? Funil, vamos lá. Público quente está aqui embaixo, mas é restrito, uma hora acaba. Você tem que estar alimentando o topo para gerar mais. Beleza. Quem é o público quente hoje dos anunciantes do Facebook? Eu, vocês. Porque a gente é o chão de fábrica que entra no gerenciador e faz anúncio. Quem é o topo? O topo são nossos clientes. O cliente do gestor de tráfego, a padaria do seu João, o mercado, a esteticista. Esse é o topo. Olha o movimento. Vocês vão entender. Todo mercado, quando ele evolui, ele elimina os intermediários, gente. Assim, a vida é assim. No início ele precisa da gente, depois ele não precisa mais. Vamos lá, qual o histórico disso? Fevereiro de 2020 estava previsto uma mudança no Facebook que antecedia uma tecnologia chamada Power 5. Escreva lá depois, Facebook Power 5, você vai ver um documento que ainda está no ar, inclusive, que eu não sei porque ele não tirou, que foi parado e está voltando agora. O Power 5 eram 5 tecnologias que o Facebook estava implementando para tornar o processo de criação de anúncios o mais automatizado possível. Tinha lá os anúncios dinâmicos, foram um deles. Aí tinha lá era o Dynamic Ad. Aí tinha lá o Advanced Match, que era o que o Facebook fazia com pixel automático, que hoje tem que ser por API. Aí tinha lá também o Customer Budget Optimization, CBO. Aí tinha lá também o posicionamento dinâmico, tá? E o último era o quê, meu Deus? São 5 elementos. Que dão... Simplify, conta simplificada. Então, olha só, ele estava automatizando todo o processo. Calma. Aí parou porque em 2020, acho que era 17 de fevereiro de 2020, CBO seria a única forma obrigatória de você anunciar no Facebook. Ele pausou porque quando veio a pandemia, aquela coisa toda, iOS e tal, aí ficou tudo bagunçado. Ele teve que reinventar o sistema todo. Aí pausou isso. Aí o CBO hoje é opcional. Só que ele mudou a nomenclatura. Hoje é a família Advanced. Tem o Advanced Ad, aí tem o Advanced, tem conjunto Advanced, posicionamento Advanced e a campanha de vendas Advanced.
Tá vindo uma nova tecnologia do Facebook chamada Advanced 5, né, meu Deus? Que é o Power 5. E o que é isso? Deixa eu te explicar. Ele atrasou isso porque de 2020 para cá ele perdeu dados. Lembra? A lei não permite mais que a gente forneça tudo. Só que você entende que o Google agora, olha como as mudanças, gente, eu sou muito bom com datas, tá? Olha como as mudanças, falam o que está por vir. Esse ano, 5 de janeiro, se eu não me engano, tá? Foi 5 de janeiro ou foi de fevereiro, tá, gente? Se eu tiver, acho que 5 de... Digita no Google, você vai ver. O Google anuncia que vai desligar 1% dos cookies de terceiro do navegador Chrome. O que quer dizer isso? O Facebook os pixels vai começar a perder menos dados, mais dados ainda, porque são cookies de terceiro. Cookie, pessoal, como a gente chama, guardar dados no navegador, tá? Não precisa saber isso não. Só entenda que o pixel ia perder mais performance, beleza? E o Google faz isso porque o Google não precisa de pixel. Todo mundo que navega no Chrome navega logado. Então ele não precisa de pixel. Ele já sabe o que a gente faz porque a gente está logado. E ele sabe até o que você faz no teu celular porque você usa Android. Então o Google sabe muito mais sobre o comportamento do que o Facebook. Beleza? Aí veio agora, mês passado, outro anúncio. O Facebook, dia 15 de fevereiro, não foi, meu Deus, foi. O Facebook anunciou que ele está descontinuando algumas opções de direcionamento. Ou seja, ele perdeu dados, ele não tem mais como ser preciso. Só que ele está investindo, lembra que eu falei, junho, IA, gerativa de imagem, e agora os anunciantes que estão tendo performance estão fazendo API de conversão. Ou seja, quando todos os anunciantes tiverem a API de conversão, você entende que aquele poder que ele perdeu em 2020 ele recupera? Porque o que ele fazia automaticamente, agora nós estamos enviando para ele. Só que isso vai demorar porque requer uma implementação técnica. Só que com a mudança do Google que teve agora, está obrigando a fazer. Aí, quando o Facebook começar a ter esses dados de todo mundo que anuncia, o que é que vai acontecer? Lembra do Power 5? Do Advanced 5? Da IA que gera imagem e vídeo? Vamos lá. Lembra que eu falei do fundo? Vamos lá. Sabe quanto é que o Facebook vai ganhar dinheiro de verdade? Quando ele tirar o poder do anúncio da mão do gestor de tráfego e colocar na mão do empreendedor. Verdade. Ficar acessível a qualquer um. Acessível a qualquer um, apertar o botão, impulsionar. O botão impulsionar, que se chamava turbinar, era turbinar, hoje é impulsionar, né? Antes era turbinar. Eu falei já isso, que eu repetia o que um amigo meu falou. Toda vez que você aperta o impulsionar, morre um panda. A gente brincava. Porque ele não dava resultado. Até 2020. Agora ele tá dando. Ele tá dando porque o Facebook se reestruturou. Quem mais entende sobre a segmentação do teu público não é você não, cara. É o Facebook. Porque ele sabe o que a gente faz nos bastidores. A IA provou que é capaz de entender a linguagem humana. Quando você coloca um vídeo assim, ó, atenção dentista, automaticamente a IA já sabe quem é dentista e já vai procurar o dentista. Olha só, ele está se aprimorando cada vez mais. Ele está criando ferramentas para entregar para o público final o poder de anunciar com resultado. Como, Lúcio? Comprou o WhatsApp, foi por quê? Vou te explicar. Ele comprou o WhatsApp, sabe por quê? Porque no Brasil o Messenger não vingou. Nos Estados Unidos vingou. No Brasil não vingou. Nos Estados Unidos você compra, recebe checkout, tudo no Messenger. No Brasil não vingou, porque a gente usou muito o Messenger plugado com ferramentas para fazer disparo de spam. Era isso que a gente fazia. O nicho black começou a vender muito usando o Messenger como chat, anúncio e vendia. Aí ele começou a restringir o quê? Agora você só pode responder, não pode mais mandar isso, aquilo. Se ele deixasse a gente fazer a mesma... Como o Messenger entrou em desuso no Brasil, ele não dá para usar o Messenger para isso. Aí ele fez o quê? Qual a ferramenta que o brasileiro está usando? O WhatsApp. Comprou. Por que ele não liberou anúncio como era no Messenger? Porque ele sabe que se ele fizer isso, entra em desuso. Você entendeu por que ele restringe tanto o uso do WhatsApp para anúncio? Dispara em massa, etc. Esse é um caso. Então, meus amigos, o que é que eu acho que vai ser o próximo nível? Não estou querendo assustar a gestor de tráfego, não é isso. Mas é natural que a plataforma vai ganhar muito mais dinheiro quando todo mundo que tem algum tipo de negócio botar R$5 por dia do que eu que boto 10 mil, você que bota 100, 1 milhão. Nós somos isso aqui. Quanto CNPJ, digita aí, quanto CNPJ tem ativo? E negócio não depende de CNPJ. Eu só quero que você faça conta com o CNPJ. E a informalidade bota R$5 lá para impulsionar um post, o vendedor de cachorro-quente. Tô aqui eu ensinei uma vez a um que, cara, você tá na praia, faz uma propaganda massa assim, bota no raio que você tá, bota R$5 e fala que quem aparecer aqui tem um desconto. Bota o pin onde você tá lá. O dia que todo mundo poder fazer isso com resultado, vai barrar em uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Criativa. Só que a IA tá gerando.
As empresas que mais investem em tecnologia de inteligência artificial são a Microsoft com a OpenAI, o Google e o Facebook. Que eles entendem de padrões das pessoas. Então, a profissão gestor de tráfego tem dias contados? Está ameaçada? Eu não acho que está ameaçado, porque o gestor de tráfego, se você for olhar a parte literal da atividade, ele é um cara que é operacional, tá? O que acontece é que a maioria do gestor de tráfego, ele não é gestor, ele está atuando como estrategista e se chama gestor. Porque o gestor de tráfego é só operacional. Agora, o gestor de tráfego que entrega resultado de verdade, ele não é só operacional. Ele dá dica de copy. Ele fala do funil, tem que fazer isso, fazer aquilo. O fluxo, ele ajuda a montar. Você entende que isso não é um gestor de tráfego? Ele é um estrategista. Sim. Uhum. Ele liga lá na QIFI, ele faz o Active Campaign, ele bota a automação do... Cara, esse cara é muito mais do que um gestor de tráfego. Esse nunca estará com os dias contados. Perfeito. Esse nunca estará. Agora, o que só faz isso não estará com o dia contado, mas o salário dele vai ser bem baixo. O gestor de tráfego, sei lá, o cara que só faz isso é R$3.500 que você paga numa agência aí pro cara fazer. Agora, por que tem gente ganhando 1 milhão, 100 mil, gestão de tráfego? Porque ele é muito mais do que isso. Então, você que é gestor de tráfego, se você faz muito... Porque sabe o que é que minha filha que tá aqui de 14 anos, eu vou treinar, eu brinco com ela desde os 3 anos que eu vou fazer isso. Cara, minha filha sabe ler. Minha filha sabe usar o computador. Se eu fizer um plano detalhado para subir uma campanha, orçamento, links, público, quais são os criativos, tudo detalhado, entregar para minha filha, você acha que ela não faz? Ela faz. Então, ela vai ser um gestor de tráfego raiz, que só sobe o plano que eu defini. Mas quem sempre ganhou mais é quem executa ou quem pensa no processo? Quem pensa? É em toda a profissão. Quem tá no escritório sempre ganha mais do que quem tá no chão da fábrica, cara. E é assim, o mundo é esse. Né? É assim. Né? Regra. Ou faz pra ganhar mais ou fica brigando e não vai mudar nada. Então você que faz tráfego, se você faz muito mais do que isso, cara, começa a falar assim, eu sou um estrategista de negócios digitais, eu sou um estrategista de aquisição. Eu entrego resultado através de estratégias avançadas que utilizam o tráfego como combustível. Porque o tráfego, gente, nada mais é que um potencializador. E como potencializador, ele pode potencializar coisa ruim e coisa boa. Uhum. Tanto é que tráfego é a última coisa que eu mexo no negócio. Geralmente escala. Escala, vamos lá. Geralmente quando fala escala é botar mais dinheiro. Cara, às vezes é o que dá merda. Bom, escalar é aumentar o resultado. Ponto. Se você dobrar a tua conversão, você está escalando. Sem precisar botar R$1 de tráfego. Como disse o Jay Abraham, eu uso essa fórmula em tudo que eu faço. O Jay Abraham é um mago lá da oferta direta americana, ele já tá velhinho. Ele falou o seguinte, assim, ó. Existem só 3 formas de fazer qualquer negócio crescer. Qualquer. Aumentar a quantidade de clientes, aumentar quanto eles gastam e aumentar a quantidade de vezes que ele compra. Quando a gente traz isso para o marketing digital, a gente usa 4 variáveis. L vezes C, vezes M, vezes F. O L, eles falam que é lead. Mas o L eu vou dizer que é tráfego. Porque se você captura lead, o L é lead. Se você faz tráfego direto, o L é visita, é clique. Se você tem um restaurante, o L é reserva. Beleza? Uhum. O C é conversão. O M é margem, ticket médio. O F é frequência. Se você tem um funil que vende mais de uma vez, você vende mais de uma vez, é o LTV. Você entende que se eu invisto hoje 1.000 e volta 10 mil, ao sonho, né? 1.000 volta 10 mil. Eu não investi mais do que 1.000, mas eu aumentar em 20% a minha taxa de conversão. Esses 10 mil passa para 12? É isso. E você não precisou aumentar o orçamento. Não. Ah, e minha margem, cara, é muito fácil. A margem é o mais fácil de aumentar. Você bota um order bump ali, seu negócio muda. Você coloca 3 order bumps, seu negócio muda. Você coloca um upsell, teu negócio muda. Um downsell, teu negócio muda. 2 upsell, nem se fala. Quase ninguém faz isso. É muito mais fácil fazer isso do que tentar dobrar a taxa de conversão de uma página. É complexo. Ah, e um funil, cara. Você que é afiliado. Aí eu já sei as perguntas, porque é o que eu recebo todo dia. Ah, mas eu sou afiliado. Vamos lá. Eu sou afiliado até hoje, tá? Eu tenho afiliações estratégicas. Vamos lá. Você vende um produto X de emagrecimento. Você já fez o mais importante, que é impactar as pessoas. Cara, faz um público de remarketing para aquele público de emagrecimento.
Coloca depois de um prazo, uma campanha para outro produto do nicho de perder peso, de saúde, beleza. Isso é aumentar a tua frequência. Você está usando já, porque as pessoas só pensam em funil como e-mail, WhatsApp. Cara, funil é fluxo. Fluxo pode ser por anúncio. Fluxo pode ser por e-mail. Então, essas 3 variáveis, cara, antes do tráfego, para mim é o que faz sentido você mexer. Geralmente, o resultado vem muito mais aí do que simplesmente... E assim, quando você aumenta a tua margem, a tua conversão e a tua frequência, você vai aumentar o teu tráfego, você aceita que o CPA aumente. Lembra que eu falei? Você tem que ser capaz de não se preocupar com o CPA. Isso é um jogo muito mais estratégico do que operacional. Aí é jogo de empresário. Aí é por isso que eu falo que quem está ocupado todo dia clonando campanha não tem tempo para pensar nesse tipo de coisa. É aquela velha premissa. Se você está preocupado, ocupado fazendo o negócio funcionar, você nunca vai fazer ele crescer. Porque você vai ser barrado pelo operacional. Você sozinho não vai conseguir clonar 100 campanhas de 100 produtos nunca. Você vai ter um platô, uns é 10, outras 3. Usar a inteligência artificial e a automação para isso é a sacada. E quando a IA atingir esse nível de usuário comum, falar assim, ó, eu tenho um salão de beleza, quero anunciar R$5, o meu público é esse aqui, eu quero que você gere um vídeo fazendo isso, isso e isso, ele vai fazer, cara. Mas vai dar bom? Talvez. Nunca vai dar tão bom quanto eu fazendo isso para ele. Esse é o estrategista. O operacional sempre será substituído. Todas as profissões operacionais, você percebe que elas são, em algum momento, ou substituídas ou se tornam restritas a um operacional altamente qualificado. Vamos lá, serviço operacional que substituído quase completamente. Colheita. Agora é um cara numa máquina que faz a colheita de 100. Vocês entenderam? O serviço operacional não acabou. O que mudou foi o profissional operando a máquina. Então não seja o gestor da colheita, seja o operador da máquina. Perfeito. Cara, eu adorei a pergunta que você fez e com essa resposta a gente podia finalizar o podcast, Sim, cara, que foi muito valor agregado, parabéns. Demais. Mas não terminamos, né, Carol? Não. Que a gente deixar, costuma finalizar o nosso Se podcast. deixar, eu fico até amanhã, cara. Meu Deus, cara, brilhando demais. Mas nós costumamos finalizar o nosso episódio com a pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro que sim. Então vamos lá, a pergunta é essa aqui. Lúcio, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo do digital que você pode transmitir agora para quem tá começando? Beleza. A mensagem é o seguinte, né? Se eu tivesse escutado isso que eu falei até hoje aqui, né? Há algum tempo atrás, eu acho que eu estaria bem melhor. Primeira coisa, faça bem feito. Mesmo que não seja perfeito. E mesmo que dê muito trabalho. Ponto. Porque o mercado hoje não tem mais espaço para amadorismo. Não importa se você está começando agora. Estamos na minha visão, é o melhor momento para começar foi ontem, né? O primeiro momento foi ontem, o segundo é hoje. Deixar para amanhã não é opcional, pelo menos para mim. Eu não tenho tempo para esperar pelo amanhã que eu posso nem estar aqui. Então, você deve começar agora. Aproveite essas oportunidades porque são poucos que estão aproveitando de fato, né? Tudo que a gente está ao acesso, tipo, as IAs hoje estão no seu boom. Ainda dá para usar muita coisa grátis. Quando isso ficar consolidado, não vai ser mais grátis. Essa é a regra do jogo. Isso é negócio. Nenhuma dessas empresas estão aí para fazer filantropia. Elas dão grátis porque elas precisam submeter ao uso para se aprimorar. A mesma coisa é o Facebook. Ele hoje precisa da gente para ele se aprimorar. Será que quando ele estiver muito aprimorado a ponto de qualquer um pedir um anúncio, ele entrega um anúncio bem feito, com a conversão ótima, com a segmentação, e você está duvidando? Bom, eu não sei você, mas os meus anúncios hoje, por incrível que pareça, os que estão dando, não vou dizer 100%, os que estão dando melhor performance são as campanhas Advanced. Sabe por quê? Criativo bem feito, passa a comunicação correta, a IA entende quem é o público e ninguém conhece melhor onde estão essas pessoas do que ele. Estude sobre sistema de otimização do Facebook, inteligência artificial aplicada e as campanhas Advanced. Com isso e com a visão de que você precisa fazer bem feito, você só tem que achar o ponto de equilíbrio entre a perfeição, não estou falando perfeito, eu estou falando bem feito,
E o bem feito é o feijão com arroz. O feijão com arroz ainda é o prato principal na mesa do brasileiro. O feijão com arroz funciona, pessoal. Hoje, quem estudar o mínimo sobre isso, utilizar a inteligência artificial para tornar o trabalho dinâmico, hoje é muito simples. Cara, botou um criativo no ar, não funcionou, faz outro em questão de segundos, faz 10, faz 20. Usar a inteligência artificial para gerar textos, vídeos e imagem vai lhe colocar no próximo nível, porque ele escreve melhor do que eu e você juntos. Inclusive sem erro de português. Perfeito. Beleza? Bom demais, cara. Gostou desse bate-papo? Gostei, sim. Eu adorei. Ótimo. Minha folha aqui tá A cheia de Carol anotou. anotações. Eu espero que Carol você tenha anotou. feito mesmo, cara. Porque esse podcast aqui Foi rico. foram aulas, de fato. Eu sei que a gente tá sempre entregando conteúdo de qualidade cada vez mais. Só que esse aqui foi num nível Esse foi acima. avançado. Parabéns pela entrega, cara. Fantástico. Mas ainda não terminamos, né? Não terminamos, Por quê? Carol. O que Nós tem temos depois de toda uma conversa incrível? presentes. Presentes. Gifts. Esquecido Presentes. disso. Presentinhos. Pra agradecer, claro. Pra Tanta agradecer entrega. a sua presença. Olha Luz. só, rapaz. Opa. Engraçado que eu comecei a usar óculos esse ano, né? Olha só. O pessoal já pegou, cara. É. Já pegaram. A gente conhece o público. Que legal, cara. Gostei da foto, ficou legal. Ficou Legal. legal. Esse presente Olha é pra só. agradecer a sua presença, Lúcio. Obrigado, por você obrigado ter mesmo. compartilhado tanto conteúdo de Que valor com a legal. gente. Fantástico e Primeira- impressionante. cara. Primeira coisa com óculos, rapaz, eu vou botar lá na estante. Olha aí. Legal, legal. Bom demais. Obrigado. Inclusive, eu tenho certeza que uma galera ficou super impactada, assim como a gente, e vai querer continuar te acompanhando para aprender mais sobre escala com inteligência artificial. Então, deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha. Meu arroba do Instagram, que é o mais simples de se encontrar, é o arroba Lúcio Artes. E antes que você pergunte se é nome mesmo, de batismo lá, é Lúcio Artes, tá? Eu sempre estou compartilhando. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em algo, né? Vamos pensar em algo legal. Vamos lá, eu vou tentar acompanhar todos os comentários, né, quando vocês postarem. Quem fizer assim, o comentário mais legal, e comentário legal é que... Boa, defina critérios pra vou- legal. Vamos lá. Eu quero que você que está vendo esse podcast faça um comentário sobre um ponto que te impactou. Algo que fez você fazer assim, eureka. Ou então, sabe aquele momento, é isso. Uhum. Comente qual é esse momento, tá? Eu vou acompanhar alguns comentários e vou escolher um para dar um presente. Perfeito. Eu só posso escolher um, porque senão vou dar um presente. Sabe qual presente eu vou dar? Vou dar 1 hora de mentoria comigo, Legal. tá? Fantástico. E eu tô assumindo um compromisso aqui com a Kify, pode me cobrar, eu dou. Sento 1 hora com você no Zoom, tá? E digo o que é que eu faria no seu lugar. Isso tem um valor que eu cobro, mas eu não vou cobrar pra vocês. Eu não vou falar o valor aqui pra não promover. Uhum. Eu sento e você me diz, meu negócio é esse. Eu vou fazer essa análise que eu falei que a maioria não faz aqui no teu negócio. O Perfeito. comentário assim mais, poxa, foi isso. Legal. Que massa, eu gostei dessa. Oh, cara. eu me dedicaria pra fazer esse comentário Oh, yes. de forma genuína, porque esse presente aí vale muito, meu. Vale. Pode me cobrar. Quando você fizer o comentário, pode ir lá no meu Instagram e falar, comentei. Pra Perfeito. eu não ficar sem ver, né? Eita, pior que a audiência daqui faz gigante. A audiência é Manda boa. lá no Instagram, oi, vim pelo KiwiCast, comentei. Aí eu vou lá olhar o comentário. Eu vou olhar o comentário. Não é o comentário que eu vi assim, eu vou esperar um tempo. Aquele comentário que fala assim, caramba, foi isso. Aí eu vou lá e vou procurar essa pessoa. Perfeito. massa, cara. Isso Muito aí você obrigado, só muito encontra obrigado. aqui no KiwiCast. Inclusive, depois de um podcast incrível como esse, tem que fazer o quê, Marcelo? Cara, olha só. Você entendeu o valor agregado que rolou aqui nesse KiwiCast? Esse é o trabalho que a gente faz toda semana para entregar um conteúdo que pode transformar a sua vida de forma gratuita. E a melhor coisa que você pode fazer para incentivar a gente é interagindo com esse vídeo. Então deixa o like se você não deixou ainda, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair um KiwiCast novo e deixa aqui nos comentários o melhor insight que você tirou desse podcast, porque ele vale 1 hora de mentoria com o Lúcio. Mas, ó, se dedica. Se dedica, porque a competição vai ser acirrada. E, Carol, onde é que a gente encontra essa galera linda, cara? No próximo KiwiCast é um compromisso, né, Marcelo? Eu e o Marcelo e a Yes. Bruna estamos te esperando toda semana aqui. Então, eu te vejo onde? Te vejo no próximo KiwiCast. Tamo junto, galera. Valeu.